Fala pessoal, sejam bem-vindos ao New X Podcast. Hoje, o primeiro episódio de uma nova temporada de entrevistas que nós vamos fazer aqui. E, ao meu lado, New X Podcast, vocês já conhecem, Rafaela Viladangos, minha co-host. Boa noite, também estou animadíssima para essa nova temporada. Teremos uma série de convidados aqui do mundo automotivo. Então a gente vai entrevistar aqui donos de lojas, aplicadores de PPF, trazendo essas histórias inspiradoras e que motivam sempre o crescimento, né, de pessoas do mercado. E a gente passou aí alguns meses longe, né, Rafa? Que a gente deu uma pausa para reformas, estruturações. Senti falta, viu? Senti falta. Você não gosta de câmera, mas... Gosto muito, mas estou começando a gostar, ficar mais leve. Se prepara que esse ano a agenda de podcast é o ano todo, viu? Tá cheia. Estou preparadíssima sempre. A lista de convidados também. E ainda mais nesse espaço maravilhoso, né? Essa nova casa. Ficou bonito. Ficou incrível. A casa, o estúdio. Foi tudo pensado para ser um ambiente aconchegante, moderno. A gente investiu bastante em equipamento de ponta, né, tecnológico. Nossos convidados merecem, né? Nossos convidados com certeza merecem. A gente tem um espaço de qualidade para receber todos eles. O Júnior também é muito culpado por isso. Ele está aqui, né? Ele não aguentou ficar lá no estúdio dele. O cara tá no novo também. E é muito bom ver tudo isso tomando vida, né, Anderson? Com certeza. Merecemos. Foi um ano aí de bastante sacrifício, vamos dizer assim. E muitas conquistas também. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever já no nosso canal, deixar seu like, seu comentário. E também mande para cá as sugestões. O que você quer ouvir no podcast, as sugestões de pessoas que você gostaria que a gente entrevistasse e também sugestões aqui para o nosso espaço. Continuem sempre nos acompanhando aqui. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, tem um episódio novo. E vamos, então, ao nosso primeiro convidado dessa temporada, Rafa. Por favor, você que é a nossa gerente comercial de São Paulo, trouxe um convidado especial aqui do estado de São Paulo. Apresenta pra gente. Esse tem história. Esse é muito admirado, não só por mim, mas pelo Brasil todo, né? São 46 anos de história. E eu quero saber de tudo. Temos tempo. Fábio, conta um pouquinho da sua história. Muito obrigada pela sua presença. Você sabe que a gente, além de cliente, né? Você virou meu amigo mesmo. A gente conversa demais sobre tudo. Sobre suas dicas, que você me dá muito. É muita história que você tem. Conta um pouquinho pra gente. Obrigada mesmo pela sua presença, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu vim quando que... Nossa, inaugurou. Quando inaugurou, e eu falei, olha, eu quero ser entrevistado, né? Sim. E é gostoso, né, de poder trocar essas opiniões, a minha vida, né? Que eu nasci dentro da loja. Então, na verdade, a loja tem 46 anos e eu tenho 45, então quer dizer... Então, tem bastante coisa para falar, de bastante coisas que mudou na minha vida, né, de trajetória. E o PPF foi um divisor de águas também na Crococar. Então, acho que eu faço muita questão de poder passar para vocês, né, um pouquinho, não só para vocês, mas para as pessoas que estão assistindo, né, tanto o lojista quanto o instalador, né, quanto cliente, né, da importância, né, dessa troca de experiências. Fábio, primeiro, obrigado aí, como a Rafa já agradeceu. A gente está bem feliz de te receber aqui. A de New X, a gente já é parceiro há alguns anos, mas eu te conheço há bastante tempo. E sempre trabalhamos juntos, e com outra marca, e depois com o New X. E antes de lançar, né, a New X também, você foi uma das pessoas que eu conversei antes de lançar. Fui lá e a gente trocou ideia e você falou, putz, eu sou parceiro, se você trouxer pode contar comigo que eu vou ser um dos primeiros a te ajudar aqui. Então a gente acaba conhecendo bastante e uma coisa que é legal eu mencionar, eu te falei isso também já, é que às vezes a gente não tem noção do tanto de pessoas que a gente acaba atingindo com a nossa história ou com a nossa... com as experiências, né, que a gente vivencia. E eu te falo isso porque eu viajo bastante pelas lojas do Brasil
E, cara, a grande maioria falando assim, nossa, você é amigo do Fábio, da Crococar? Muito mesmo. Não, eu já levei lojas lá, né? Eu sou fã dele, acompanhava as revistas, né? Que você saía muito. E a gente quer saber esse negócio, que eu sou mais do mundo digital, quero entender esse negócio de revista. Eu quero ser redundante, eu quero começar do começo. Por que Crococar? Eu acho que essa pergunta todo mundo faz, todo mundo tem curiosidade, é pelo crocodilo. Conta um pouquinho aí essa história do nome dessa marca tão forte mesmo, né? Não, obrigado. Então, na verdade, o Crococar fala, né? Não é do crocodilo mesmo em si. É que na época, quando que a loja foi inaugurada, que foi meu pai e meu tio que fizeram, né? No começo, em 79, e tinha uma balada que chamava Crocodilos, que era uma baladinha da moda. Então, quiseram montar um nominho de moda, né? Puxando pro Lacoste, é a balada, então. Né? De 79, nem sei quando que a Lacoste já existiu. Tem mais. Então, aí já pegou e ficou um nome, tipo, diferente, que deu certo, né? Então, nunca mudou, né? Sempre foi tanto que o logo do crocodilo, sempre já desde lá atrás, já é uma coisa bem antiga. E deu certo, é uma marca que é fácil, né, de gravar, né? Vou na Crococar, vou na Croco. Tanto que me chamam de Fábio Croco, tipo Croco. Então acaba, até o meu nome já acabou mudando pela Crococar, né? Ficou como se fosse um sobrenome, né? Até o logo também fixa muito. Então você disse que é um logo recente, mas recente não, antigo, né? É. Então você já trabalhava já com isso, já de marketing de vocês já, ou vocês nem pensaram nisso? Foi um logo que vocês criaram? Na época foi um logo que acabou ficando. Tanto que a gente usa dois, né? Usa o Crococar, né? Com a letra corrida, para pôr em adesivo de carro, né? Para não ficar tão infantil, com o crocodilinho no meio, né? Não ficar... Mas o nome mesmo mas o nome, né, da fachada da loja é o Crococar e Crocodilo no meio, né? E virou um sobrenome, né? Porque até teu Instagram tá Fábio Croco. O pessoal dele é Fábio Croco. Acaba sendo, né? Porque, e é gostoso, eu gosto, né? Acabou, tem um amor, né? Pelo nome que eu nasci dentro do nome, na verdade, né? Então, para mim... É tudo, né? E como que foi exatamente agora, já entrando, você contando um pouco aí da história do logo, do nome da loja, como começou? Porque você falou, tem 46 anos de loja, eu até brinquei no Stories, eu falei, você é novinho assim, mas só de loja tem 45. E isso começou com seu pai, com seu tio, como que foi esse início da loja que você praticamente nasceu dentro da Crococar, né? Essa é uma história legal, até gosto de contar, que é uma história, né? Como é que aconteceu? Meu pai trabalhava numa empresa de vinho, no Salton, e aí ele era diretor e meu tio não trabalhava na época e meu pai montou pro meu tio. Aí logo no começo meu pai saiu do Salton e começou a trabalhar com meu tio, isso em 82, e aí meu pai veio a falecer em 93. Já tinha saído da sociedade meu tio, entrou meu irmão, e meu pai faleceu em 93. Eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 23. Meu irmão Júnior, que tem loja em Santana, a gente tem duas lojas, uma no Itaim e uma em Santana. Então tudo começou em Santana. Lá de 79, praticamente está no mesmo lugar desde 79. E aí meu pai faleceu, aí eu comecei para a loja, fui estudar à noite, né? Mudou totalmente minha vida, porque minha mãe também não trabalhava, então tudo mudou. E aí eu fui para a loja. E de 93 para cá que tudo começou, a loja era pequena, né? Tipo, não era uma loja que, né, como ela foi crescendo. E aí em 93 a gente começou a fazer anúncio no Jornal do Carro, na época era um jornal que tipo, tinha muita visualização na parte de acessórios, e a gente começou a modernizar mais a loja, tipo, eu e meu irmão começou a ir, né, estar mais presente, que ele também gostava de carro, eu sempre gostei de carro. Então, eu com 15 anos já tinha meu carro, minha mãe já tinha, né, tinha uma Saveirinho na época. Então, quer dizer, eu sempre amei carro, né? E aí, a gente começou a fazer propaganda no jornal, e aí a loja começou a crescer cada vez mais. Tipo, chegava de sábado, tinha 20 carros na porta esperando para abrir, sabe? Tipo, essas coisas tinha uma loja que começou a ter bastante fluxo, né? Tinha bastante cliente. Aí, só que como a gente sempre gostou de conversar, minha mãe também ficava na loja, então eu também gostava de conversar com os clientes, fidelizava muitos clientes. Sim. Então, um cliente que era de jornal, que era um cliente que era só de promoção, acabava virando nossos clientes mesmo fiéis e acabava indicando, acabava trazendo, né? E assim, só você pontuando essa questão do jornal, porque isso é uma coisa que, classificado, jornal é uma coisa que, assim, eu já não acompanhei tanto isso, porque eu nasci em 89, então, para mim, e a década de 90, principalmente, foi muito forte isso. O que era o atrativo para a loja?
era o som, o acessório, o filme, porque o filme estava começando, já era em 90 e alguma coisa, né, também. O que você anunciava ali e o que gerava esse engajamento de trazer, como você falou, uma galera esperando na porta da loja para... Na época que a gente colocava aqueles alarmes, que era o resgate, que era um alarme que era um bloqueador, era um CD com 4 alto-falantes, então vendiam um kit CD, não, acho que era toca-fita na época, nem lembro se era CD. A do CD eu lembro, tinha aquele que colocava no porta-mala, né? Que era gaveta, tipo 10 CD. Como... disqueteira. Nossa, já tá mais além. No de tirar, o de gaveta. Você tirava e levava no shopping. Você dava no shopping. Eu também não peguei muito isso também. Eu tô nessa fase também, eu tô na sua. Tô indo pro seu lado, aqui já tá CD, muito... Mas na... Não, a disqueteira. Não, isso a gente colocava bastante. Era um toca-fita na frente e atrás a disqueteira com 12 discos. A gente passava um cabo e colocava lá atrás, que era super chique. Você tem uma disqueteira e tal, mas... isso foi no começo. Aí eram os CDs, os toca-fitas tirar a frente, né? Era tudo... Então eu peguei todo esse processo, desde colocar vidro elétrico, colocava vidro... O trio elétrico, né? Era vidro, trave e alarme. Então a gente fazia um kitzinho do vidro elétrico, trave elétrica e alarme, entendeu? Os carros não vinham com isso. Então a gente pegava num sábado, colocava um monte de vidro, trave e alarme. Mas vocês anunciavam isso lá no classificado? Era uma promoção, alguma coisa? Era a maneira de atrair o público para vocês? A gente parcelava em 3 vezes, era quinzenal. Tipo, a gente fazia em 3 quinzenais, entendeu? O pagamento não era nem... No cheque. No cheque. Chegava, tinha um bolão de cheque, minha mãe que separava os cheques. Era uma época super gostosa. Chegava no final do dia... O cartão entrou bem depois, né? Minha mãe tinha uma loja de roupa, e o cartão era aquele de passar assim, esfregar. Saía um papel, né? Tipo guardava mandava pro banco. Um carbono. Então é uma época muito legal. Então, acho que é por isso também que eu amo tanto, né? A loja, eu amo tanto o que eu faço. Porque eu já peguei muitas épocas diferentes, né? E o acessório, ele muda muito. Ele não é uma mesma coisa sempre, que nem eu falei do alarme, do vidro elétrico, da trave elétrica, do som. Né? Tem uma evolução do filme. Agora do envelopamento, que veio bem mais para cá, mas é muitas coisas que mudaram. Multimídia, colocar TV no carro, na época eu colocava videocassete no carro. Coloquei muitos, tipo, colocava um monitor e um videocassete embaixo do banco. Não tinha DVD, não tinha nada disso. Então, toda a modernidade, e sempre a gente teve clientes fiéis, clientes que investiam. Então, a gente sempre teve as melhores coisas, a gente acabava instalando, porque já tinha, né, o cliente doido. A gente colocava, quando lançou o DVD, a gente colocava um DVD, aparelho de DVD mesmo, só que ele pulava. Se passava um buraco, parava de funcionar. Porque o DVD não era para carro. Então ele tinha os problemas que não era para isso. Mas a gente colocava, dava certo, aí começou os campeonatos de som. Tô falando bastante coisa que é tipo... Sim. É a história, né? Do começo ao fim. Ao fim não, né? Que fim nunca... Fim não... Tem muita história aí. Sim, mas do começo até hoje. Mas era só mais para entender mesmo que você citou ali que era uma época de jornal, que hoje é muito raro você ver algum tipo de anúncio de loja de acessório em jornal. Mas aí você estava ali com seus 14, 15 anos, que eu te interrompi ali para entender um pouco dessa parte. E aí como é que foi isso, essa continuação? Você já tinha Saveiro, já tocava a loja com o seu irmão? Já, então, tipo, ainda estudava na escola. Eu comecei a estudar à noite no terceiro colegial, então eu tinha 16 para 17. Então eu estudava de manhã e à tarde eu ia para a loja. Então, tipo, minha mãe estava sempre junto com a gente também. Então eu ia de manhã para a escola, à tarde ia para a loja, almoçava e ficava na loja até fechar. E a loja, na época, não tinha hora para fechar. Então fechava 10 da noite, 11, porque tinha muito movimento. Então a gente não tinha horário, a gente fechava, na época de campeonato, varava à noite, então era forte mesmo, era um trabalho grande, era uma empresa grande, tipo, uma loja de som, né? Tem um preconceito, achava, né, que é uma loja. Sim. Não, era uma empresa mesmo, tipo, tinha serviço de uma empresa, tudo que a gente construiu, né, veio da Crococar, não vinha de pai rico, de mãe, né, família... Sim. Né, tudo que a gente tem hoje foi graças à loja, entendeu? Tipo, não tem nada que veio de herança, assim, tipo, de vô, de nada. Então, e a gente pegava bem firme mesmo na parte de som depois, que aí que eu vou até chegar na parte que você falou da como é que as pessoas conhecem a Crococar, né? E aí tinha os campeonatos de som, depois em 98 começou os campeonatos de som. Então tinha o campeonato de qualidade e campeonato de SPL, que era de som, de grave. A gente sempre participava dos campeonatos de qualidade. E sempre com carro de cliente. A gente nunca participava com o carro nosso, assim. Sempre tinha clientes que gastavam,
Então, eles faziam o som, tipo, gastava, sei lá, hoje, 50 mil para fazer o som e ainda participava do campeonato. Então, além deles, né, ser um cliente que ajudava a pagar as contas, sim, eles ainda fazia que a loja tivesse a visualização. Porque não tinha internet, não tinha nada. Então, como é que a loja era conhecida? Era nos campeonatos que o pessoal via, a gente sempre levava 10 carros, levava um monte de carro. Então, sempre que a Crococar chegava, todo mundo, nossa, Crococar. Porque era um monte de carro, tudo com som legal. Então, a gente sempre, na época, a gente tinha vários instaladores, não tinha uma pessoa só. Então, a gente tinha uma equipe grande, então a gente conseguia fazer vários carros. Então, a gente chegava sempre causando, né? A gente chegava a Crococar, todo mundo já ficava com medo, que sabia que o carro era o carro que ia ganhar, E aí tinha as revistas de som, que era Som e Carro, a Cara Estéreo, tinha a revista da Usac, tinham 2 revistas grandes, que era Som e Carro e a Cara Estéreo, que eram revistas que eram bem divulgadas no Brasil. Então, sempre era capa de uma revista. Todo mês a gente saía de capa numa revista. Mas vocês investiam para isso? Não, tudo... Como é que fala hoje? Como é que fala quando que é... Orgânico. Tudo orgânico. A gente tinha um anúncio na revista lá de meia página, que todo mundo tinha que ter, porque senão você também não era vista. Mas a capa era pela qualidade que vocês entregavam. Carro. A gente sempre levava um carro diferente. Lançou Silverado, a gente tinha uma Silverado. Lançava Vectra, a gente sempre tinha... E isso era de cliente ou vocês compravam e investiam no projeto? Não. A gente tinha carro, às vezes, com... Eu nem lembro de carro meu que participava de campeonato. Meu irmão chegou a ter. Mas era sempre carro de cliente. Era sempre... Os carros que era sempre de cliente. Fora quando a revista pedia, eu queria um carro X. Aí a gente acabava fazendo para aquele determinado... Para aquilo mesmo, só não para participar do campeonato, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, até carro meu de campeonato que tinha campeonato de SPL, que era só de grave. Às vezes pegava, colocava uma caixa solta, que não precisava ser bem feito. Campeonato de SPL, campeonato de SPL é grave, é só de batida. Ah. É quem tinha o som que tinha um grave mais forte. Aí tinha uma torre com cores, então parava 2 carros. Como se fosse um racha, parava 2 carros. E o carro que tivesse um som mais forte, subia lá na frente, aí todo mundo começava a gritar. Era um negócio diferente. Era um campeonato mesmo, né? Era tipo, igual no Nordeste, esse negócio de paredão ou não aqui? Não, paredão a gente nunca nem fez. Nunca chegou. No Nordeste até hoje é paredão. Só pra ouvir como é que é a música que eles gostam de ouvir? Ele tinha. Vai, Anderson. Vai, Anderson. Tu cheira? Se tiver envia, rapadinha cheirosa. Cara, os caras me constrangem, velho. Você vai ver agora. Não, vai ficar isso agora. Vai no Nordeste. Cara, tem muito mesmo. É porque assim, eu tenho bastante cliente e amigos que até hoje é muito forte. Diminuiu, logicamente, bastante essa questão do som. Mas lojas, assim, grandes... Em várias cidades do Nordeste que eu chego lá, os caras são... o dono da loja tem paredão. Tipo, não, essa caminhonete é minha. Eu falei, pra quê? Ele fala, pra pôr o Wesley Safadão no posto. Não, e tem legal, campeonato ainda. Mas é legal. Mas é outra proposta. Então, aqui em São Paulo não tinha muito essa questão do paredão. Não, e só pra concluir o negócio dos campeonatos, o que era legal do campeonato? Que a gente acabava trazendo pro mercado normal... Para os clientes que não queriam participar do campeonato, não queria nada que chamasse atenção, a mesma tecnologia que a gente fazia para o campeonato. Então, o cliente queria ter um som bom no carro, não para campeonato, mas para ele usar. Então, na verdade, a gente não ganhava no campeonato, não era só isso. Era o dia a dia que a gente acabava melhorando. Muita coisa que a gente fazia lá atrás, hoje virou original dos carros, sabe? A gente via muita coisa que a gente começava... nos carros mesmo de cliente, do dia a dia, que acabava virando OEM, que acabava virando original de vários carros. Sensor de ré não tinha na época, colocou, tudo começou na loja de acessório. O Xenon, o sensor de ré, o multimídia, o GPS, tudo não vinha original. Acabava depois virando tudo original e acabava atrapalhando o meu negócio. Eu tinha que estar sempre mudando, E até hoje, a montadora, ela está sempre procurando uma coisa nova para pôr no carro. Tanto é que os carros vêm extremamente completos. Muito. E uma das coisas é justamente isso que você falou. Durante esses anos, você não parou no tempo. Se reinventou. Você veio acompanhando a evolução do mercado, porque hoje eu conheço lojas que ainda insistem em ficar naquele modelo de som, vidro, trava, alarme, e é uma coisa que está morrendo. Um carro vem completo, você precisa achar
formas, e aí você vai falar que aí veio envelopamento, PPF, filme, a parte de estética, que são coisas que não vem pronto e que o cliente sempre precisa, né? Fazer algum tipo de cuidado externo. Mas essa evolução de sair do acessório é uma coisa que quem não acompanhou, com certeza ficou para trás, né? Porque senão você vai ficar só na manutenção, né? Que nem vidro elétrico, vai ser só para comprar, vai arrumar um vidro elétrico que quebrou. Então é uma coisa que você não vai ter margem. Hoje em dia em São Paulo o aluguel é muito alto, funcionário hoje em dia, funcionário bom é caro, não é barato. Hoje, né, hoje a gente tem uma equipe ótima na loja, tipo, eu acho não, tenho certeza que os melhores funcionários hoje, né, os melhores instaladores, funcionários, as melhores pessoas que trabalham com a gente, tipo, estão na Crococar. Porque minha turma é ótima, eu sou muito feliz com as pessoas que trabalham junto com a gente. Então, é uma coisa que hoje em dia é difícil. Então, aluguel alto, funcionário que é caro. Você ter um funcionário bom não é barato. Eu sei. Então na verdade, é uma... Me ajuda, você falou que ia me ajudar, hein? Não, mas é verdade, não tem jeito. É verdade. Não tem jeito. Então você tem que ter mais. Se você ficar só naquela manutenção, só no básico, você não consegue também. Até minhas contas físicas também, né? Sim. Eu gosto também de coisa boa, eu gosto, né? Então, quer dizer, a gente também gasta. Então, você precisa ter né? A loja tem que ser lucrativa, né? Sim. Não adianta querer falar, não, né? Eu trabalho porque eu amo a loja. Lógico, a gente ama, e é tanto por eu amar que eu quero sempre que ela melhore, que ela cresça, que ela ande comigo, ande do meu lado, né? Fábio, e antes da gente já ir pegando esse mundo mais avançado aí da loja, dos produtos, você tocou a loja daí junto com o seu irmão até que momento? Que quando eu conheci vocês, já tinha as duas lojas. Já tinha a loja do Itaim ali na JK, né, que era, e tinha a loja lá do Júnior. Eu conheci vocês já com as lojas, duas lojas. Até que momento vocês foram junto? Em que momento que separou isso? Então, na verdade, a gente, né, como irmãos, sempre tinha discussãozinha, tinha briguinha, né? Não era, nunca a gente ficou sem falar nada, né? Mas sempre irmão é difícil, né? Você trabalha difícil, né? Ter pessoas. Aí a gente, na verdade, tinha uma loja perto da minha... Tinha uma loja de roda perto da Crococar, e esse cara, e eles iam fazer som lá em Santana. E aí, tipo, vai anos já, tipo, de fazer carro para produção automóvel, sempre juntos, tipo, era um parceiro bem próximo da gente. E aí, o que acontece? Aí eles falaram, o pai dele falou, Fábio, abre uma loja aqui e tal. Aí apareceu um ponto, até eles que me ligaram, apareceu um ponto aqui e tal. Aí eu fui lá em 2006, aí a gente montou aí montou a loja, montou uma loja super bonita, uma boutique mesmo, uma loja diferente, bem diferente da que era de Santana. Porque Santana, a gente foi crescendo, foi quebrando parede, né? Era uma loja que hoje reformou, tá em outro lugar. Não é do outro lugar, estava na parede com parede, né? Só aumentou, né? Sim. Só que a gente sempre foi mudando, e lá a gente montou uma loja bem bonita, e aí eles me ajudaram, indicaram bastante cliente e tal, e desde 2006, a loja do Itaim faturava praticamente igual a loja de Santana. Aí a gente acabou, tipo, cada um ficou com a sua. Então não ficou mais sócio. Ficou independente. Como faturava parecido, tá, então não precisava somar e dividir. Aí acabou ficando independente, tanto que a forma de compra, tudo, a loja de Santana é uma coisa, a loja de Itaim é outra. Sim. Tipo, é o mesmo nome, tipo, né? Se você tá em Santana, eu falo pra você fazer lá, não vou falar pra você vir até aqui, né? Meus amigos que moram em Santana fazem tudo com o meu irmão, entendeu? Tipo, não é concorrente, mas ao mesmo tempo são lojas diferentes, né? Tanto que às vezes eu não sei o que ele trabalha lá, tá? Eu sei que hoje a maioria dos fornecedores são os mesmos. Mas é diferente os clientes de lá com os clientes do Itaim. Às vezes tem umas diferenças de acessório que eles vendem mais lá que eu vendo menos aqui, entendeu? Então acaba mudando um pouquinho a forma de atendimento, assim, a forma dos clientes, porque é bairro, né? Bairros são bairros diferentes. Mas aí desde 2006 a gente tá na Juscelino com a Clodomiro Amazonas e hoje está na Jesuíno Cardoso 41. Que hoje até falando, aproveitando, né, só para concluir, a gente mudou faz 5, 6 anos para Jesuíno, que antes era na Juscelino, falou, nossa, a Juscelino você vai mudar e tal, e hoje é muito melhor onde eu tô hoje do que era lá, porque os clientes ficam mais à vontade, a gente conseguiu fazer E era muito travadão ali, né, a loja, né, porque era muito movimento. Eu fui na inauguração da Jesuíno também, quando você mudou ali. Carros muito exclusivos também, né? Eles querem uma descrição maior, né? E tá do lado, né? Do ladinho.
Deu o quê? Umas 4 quadras? Não, acho que não dá isso, isso, né? Da onde você estava. E ali era uma esquina. Então, pessoas entravam para cortar caminho. Tipo, de uma ponta para outra. Então, às vezes parava a gente para ir no banheiro, às vezes parava a gente para... Tinha várias coisas, então não tinha uma privacidade, né? E o que você falou? E o nosso cliente, eles querem um atendimento VIP. Sim. Então, acho que agregou, o faturamento melhorou tudo, mas a parte de atender ficou muito mais confortável onde a gente está hoje do que... Então, às vezes, o pessoal tem medo de mudar, né? Isso é até legal de conversar no podcast, porque foi o medo que eu tinha também. Eu falei, eu vou sair de um ponto que todo mundo me conhece para ir para uma ruazinha pequena, né? Que não era tão movimentada. Você ficou de 2006, então, até 2019, praticamente, ali na JK? Isso aí, 2019. Fiquei 13 Porque anos. eu lembro que eu fui na inauguração, foi um pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia, mais ou menos. Na Jesuína, né? É isso aí. E aí todo o tempo, então, tava naquele ponto ali da JK. A gente primeiro começou na Clodomiro Amazonas, só na Clodomiro, aí tinha uma loja de roda na esquina, aí essa loja saiu e a gente quebrou a parede e aumentou o tamanho da loja. E a gente ficou com a loja inteira, era bem grande, tipo, ficou uns 5 anos. Só que olha que curioso, quando a gente era só na Clodomiro Amazonas, faturava mais do que quando pegou a esquina. Tem umas coisas, né, que não dá para entender. Não sei se a loja era mais organizada. Então a gente fala também, né, o tamanho não é tudo, né? Porque a gente dobrou o tamanho, pagava 6 mil, fui pagar 18 de aluguel, triplicou o aluguel e o faturamento, não que sobrou de dinheiro, o faturamento mesmo, o faturamento caiu, pela metade. Entendeu? Então, não foi uma época boa, né? Nessa parte de aumentar. Como era antes. E agora, com a loja nova, voltou ao normal. Onde é hoje. E... aí também... Aí essa parte, acho que tem essa... Vou falar em descrição que você falou, né? Que tem muitos clientes, celebridades, né, Fábio? Conta um pouquinho dessas celebridades aí. Então, porque às vezes eu encontro uns. E desde o começo, lá atrás a gente fazia som pra Xuxa. Então a gente chegou a fazer som forte pra Xuxa. Ela tinha 2 Cherokee igualzinha, tinha o mesmo som nas duas, e som com 2 subwoofer, né? Som grande, som forte, sabe? Não era somzinho, som. Então, Gugu, Silvio Scala, Silvio Santos, a gente fazia. Então tinha alguma parceria com eles, assim? Não, na verdade, a gente nunca, como os clientes sempre foram amigos, chegavam sempre, né, assim, conversando. Então, é a sua excelência, chegar e falar, né? e você chegar pro cara e falar, posso postar? Eu nunca me senti bem, até hoje. Os clientes vão lá, eu podia às vezes falar, tira uma foto, não sei o quê, mas eu tenho, eu gosto de deixar meio que, como até hoje, deu certo, né? Sim. As pessoas voltam, né? Então eu prefiro às vezes ficar mais, né, quietinho. Quieto. E às vezes eles também não... E são as pessoas que atendem, a maioria, eles querem pagar, eles fazem questão, porque sabem que, né, conhecem a loja, a história. Então eles gostam também de poder ajudar, vamos dizer assim, dou um desconto, faço um preço especial que todo mundo pede desconto. Né? Falar, não, paga. Não, todo mundo pede desconto, né? Que é normal. Mas eu sempre prezo, assim, de ficar, né, amigo mesmo, virar amigo, né? Porque eles indicam, né? Tem muito melhor, né? O cara ser meu amigo e indicado que postar às vezes. Então, são 2 coisas diferentes, né? Eu acho que isso é legal porque também eu já acompanhei vários atendimentos. Várias vezes eu estava lá na loja, a gente estava tomando um café, você levantou para atender alguma celebridade, alguém assim. Mas o que é legal é a forma como essas pessoas se comunicam com você, como elas se sentem na loja, porque... você desenha, faz da forma que ela quer. Eu nunca vi você falando, isso aqui não dá para fazer. Isso aqui não tem como desmontar. Eu já vi o cara lá falando um desenho para você, que eu falei, cara, impossível. Aí você falou, deixa o carro aí que a gente vai fazer. E você desmonta e cria o projeto inteiro. Como a pessoa imagina. Então eu já vi isso cortando porta, cortando coluna, teto, fazendo maluquice lá. Não, tem uma van lá que eu sou apaixonada por ela. Kombi, Não, eu moraria nela fácil. Então, Alexa, levanta. Alexa, desce a janela. É bem incrível. E eu adoro também para visitar o Fábio, não só pela pessoa, amo também você, não é só sobre isso, seus funcionários também aproveito para agradecer todo o carinho que eles têm por mim também. Gosto demais de todo mundo, mas toda vez que eu vou pra lá eu ganho vários brindes. Vários brindes. Falando em brinde... Última vez... obrigada. Eu não ganho vários brindes lá, mas hoje eu ganhei. Eu também ganhei. A gente começou aqui o programa hoje
E aí e fomos botar copo da mesa e falei, cara, faltou as canecas. Sempre falta, né? Alguma Inauguração coisa, do estúdio. Eu falei, e agora? E a Rafa? Não, eu não quero esses copos de vidro aqui. Isso vai Não ficar quero, feio. Não, vamos botar jamais. umas garrafinhas aqui. Aí o Fábio chegou com as canecas, olha aí, personalizadas, Subi crococar. feliz. Né? E com o crocodilo aqui, ó. E é pra Muito usar, obrigada, viu? Muito Já fica obrigada, a dica aí Fábio. pra quem vir Por favor, gravar viu? podcast, trazer presente também. Adoro brindes. Rafa Brindes. Rafa Brindes. Mas é impressionante. Ele trouxe Todas cheia. as vezes. Ou é uma água de coco, ou tem um carro que eu estava customizando lá, que é da Carmed, né? Você me deu também gloss, que eu adoro também. Então, mas Monster, tinha o carro da Monster, né? Da Monster, o último E é brinde. tudo de cliente é dele. Tudo de Porque cliente. eu cheguei um dia lá, ele falou, toma uma aguinha de coco. Eu falei, cara, você tá vendendo água de Não, coco? tudo de Ele falou, cliente. não, de um cliente meu, tinha uma geladeira cheia de água de coco. Aí outro dia, ele vem com um pacote leva pra você tomar em casa. Eu falei, que isso, velho, energético. Foi, ele me deu também. Ele tava com uma geladeira de energética. Garantiu meu, sabe o quê? Meu carnaval. A Monster, muito obrigada, Monster. Garantiu meu carnaval. Chegou lá e me deu um pacote também. Então, foi isso. Eu tava bem... Mas é incrível, você acelerado. tem vários tipos de parceiros. Você dá muitas ideias também do carro, o que pode fazer, você dá pitacos, assim. Lógico, é o que eu ou mais já gosto, vem, né? É o que eu já mais vem gosto, pré-definido pelo amor para de Deus. você? Não, acho que não, porque eu mais gosto. Que nem das vans, né? Tinha uma que do Medina, do Medina do Surf, que a gente fez uma van pra Maravilhosa. ele. Depois fez pra GK também, uma van muito legal. E assim, é bem chique mesmo, um negócio bem... Pra pensar, até eu, às vezes, é Deus também que ajuda, porque nem eu imagino como é que ia ficar, né? Que a gente começa por ideia, começa a fazer, só como a gente ama tanto, né, o que a gente faz, a gente se envolve, Sim. né? Tudo que eu faço na loja é como se fosse pra mim, né? De tudo. Como eu tô lá o dia inteiro, como eu curto estar em cima Você de entende, tudo. você estuda, né, também, né, Lógico, Fábio? Você então tem que viaja o ser, mundo também para... Eu acho que esse pra ver aí novidade. é um ponto bem forte Sim. de fidelização de clientes, o que você acabou de falar. Como fidelizar cliente? Atender o cliente, construir o projeto dele como se fosse para você. Eu acho que isso que você colocou. E entender, como se fosse para mim, para ele, né? Para mim, só que ao mesmo tempo entendendo a pessoa. Sim. Não adianta falar, não, você falar, eu gosto do azul. Não, mas o azul fica feio. O vermelho vai ficar bem mais bonito, poxa. Eu então gosto não dele, é isso, né? entendeu? Então Sim. não é... A gente tem que também entrar na... Como vai desde pequeno, desde criança, né? Eu tô sempre, desde o campeonato, essas partes que a gente fazia no campeonato, é isso, fazia um porta-mala para um cliente, mas ele dava ideia de como ele queria o subwoofer, como queria. Em cima disso que a gente faz, né, o nosso pitaco, que é com muito Às bom vezes gosto, ele nem né? sabe da necessidade que ele tem. E você pode mostrar para ele e ele ficar interessado, né, Fábio? Então. Tem que mostrar tudo. E assim, mesmo. que nem eu também, eu presto muita atenção em carros, carro chique, vai na loja um Rolls Royce, aí eu fico dentro vendo, para pegar ideia, para trazer isso pro carro normal, para trazer... Então eu tô sempre, né, de olho em tipo inovação, até nos carros mesmo, né, como não só de coisas que... né, da inteligência E onde artificial, vem de assim, coisas lá na frente. Não, de essa coisas- inspiração mesmo? Você Do coração. estuda no coração, mas é mesmo. Você vai muito para vários eventos, congressos, você é convidado para Nossa, vários Sema lugares, Show. né? Sema Show tá Sema, sempre também. Não, tem que estar, né? Na verdade, e hoje até, falando do Sema Show, né? Eu acho que o Brasil está muito adiantado. O que tem no Brasil hoje, tinha lá fora, né? O ano Sim. passado, você vê os carros, a qualidade dos carros do Brasil, a qualidade de serviço, tudo, é tudo mesmo do mesmo nível, entendeu? Se no Brasil não for melhor De ainda. padrão de lojas, difícil. eu digo que o Brasil está muito na frente. Você vai nas lojas, são oficinas, assim... eu já fui em algumas, logicamente, muito modernas, mas a grande maioria das que eu visitei nos Estados Unidos tem mão de obra boa, mas é de fora, não é americana. E as lojas não é o perfil aqui, estilo boutique, estruturada, com espaço para cliente, é mais galpão. Não tem muito contato do cara que faz o serviço com o cliente. Eu acho que isso a gente está muito na frente. O Brasil está muito na frente. E, na verdade, o que eu acho que os Estados Unidos ganha da gente também é ferramenta, né? Na parte tipo de construção é mais fácil do que no Brasil, né? Na parte de construção das coisas. Lá tem muito mais opção, entendeu? Mas de mão de obra, de qualidade de serviço, assim, de prestar atenção, de querer que os detalhes sejam perfeitos, sabe? Isso o Brasil não tem, né? A mão de obra brasileira é muito melhor. É muito boa, muito melhor. Tanto é que tem uma galera do Brasil, você vai, não é difícil você estar numa loja e visitar alguma loja lá e ter um brasileiro. Exatamente. Verdade. Eu tenho vontade, vamos montar
Não, velho. Olha aí. New X, Não. Miami? Não, deixa ele quieto. Vamos montar um Miami, mano. Deixa ele Vamos quieto, lá. pelo amor de Deus. Queria. É que eu não falo inglês. Quando eu começar a falar inglês, aí eu... E eu e o Fábio, no Semachão andando, a gente saía pra jantar, ou saía fazer algum passeio, alguma coisa. Eu falei, meu, você fala inglês? Eu falei, não. Ele falou, eu tô apostando em você. Ele falou, eu também não falo. Mas deu tudo certo, Mas né? a gente se virou por mímica. Deu tudo certo, sempre. A gente é sempre dá. campeão passamos de... fome, né? Não passamos fome. A gente é campeão de imaginação já, do joguinho. É gostoso, mas é bom demais. Por falar em montar alguma coisa, você sempre teve a Crococá ou você já teve outro tipo de negócio também? Então, na verdade, eu nasci na Crococar e tal. Aí o que acontece? Eu sempre gostei de carro. Você não brincava com carrinho de mentira, né? Era carrinho de verdade já, desde sempre, né, Não, a gente Fábio? tinha que ficar manobrando, né? Você fala, mas a gente ficava manobrando. Com 13 anos na loja, a gente tinha que ficar manobrando, ajudava a manobrar os carros. E só antes de você Imagina os clientes responder vendendo essa... isso hoje, né? Imagina. Falando nem dessa pensava questão de estar dentro sempre de carro, né? O perfil de carros, antes de você responder se você já teve outros negócios, né? O perfil de carros sempre foi esse perfil mais esportivo, mais carro de luxo na loja? Ou teve algum momento que isso melhorou mais? Porque, assim, claramente evidente que o teu público é um público mais A, até pelo a localização da loja, a estrutura e o perfil do cliente que você se propôs ali a atender. Mas sempre foi esse perfil... Sempre. Tanto que mesmo na Zona Norte, os melhores carros sempre tinham um adesivinho da Crococar, vai. A gente sempre teve. Até porque a gente sempre teve carro bom. Tipo, eu e meu irmão, sempre, na época da Pajero, a gente tinha Pajero Full, tipo, tinha uma Pajero em 2 portas, a gente gostou de carro também. Então a gente sempre teve carro, sempre investiu em carro. Como eu falei, nunca foi rico, não é isso. Mas a gente sempre teve carro bom. E isso também atraía, né? Tipo, que nem a gente prestava serviço para a Mitnorte, que era uma concessionária da Mitsubishi. Então todos os carros da Mitsubishi, a gente que fazia serviço. E esse cliente que tinha uma Pajero, uma Triton, ele tinha uma BMW também. Então já acabou virando. Então, isso, tipo, desde lá de trás, já foi chamando já esse tipo de cliente, entendeu? A gente nunca investiu em propaganda para esse tipo de cliente, a gente nunca teve, né? A gente nunca morou em condomínio de casa luxo, caro, não é isso. Tipo, a gente não ganhou esses clientes com amizade. A gente ganhou mesmo com serviço. E a gente, como a gente sempre vendeu, xenon, sensor de ré, coisas que esses carros não tinham, faltavam. Às vezes tinha uma BMW e não tinha xenon. Entendeu? Aí o cara tinha que colocar o xenon. Então vinha para Crococar. Então, e vinha de São Paulo inteiro. Não era só da Zona Norte. Então a gente fazia muito carro. Tanto que eu te falei, né? Como a gente montou a loja no Itaim, justamente por causa disso. Porque era carente já. Não tinha uma loja legal assim. Tipo, tinha várias lojas, mas era carente ainda na parte de coisas diferentes. De loja que arriscava. É o que você falou. De desmontar uma BMW. Todo mundo tinha medo. A gente chegava na loja, lembra de trocar banco de BMW, tipo, colocar banco elétrico numa BMW que não tinha banco elétrico, sabe? Tipo de coisas assim que ninguém queria fazer, tipo, mexer nisso. E nisso a gente fidelizava um monte de cliente que acabava indicando. Então, hoje a gente conhece, a maioria das pessoas, que tem bastante dinheiro, assim, tipo, a gente que já foi na loja fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, às vezes, então, a gente acaba sendo conhecido também por nome Crococar. Muitas vezes você fala Crococar, a pessoa vai lembrar, puxa, já fiz na Crococar em 2000, alguma coisa, entendeu? Sim. Às vezes o cara nem faz mais nada, o cara já nem anda de helicóptero, mas ele lembra que ele já fez alguma coisa com a gente, entendeu? Então, o que você perguntou? Isso é verdade. Não, até dos carros, né? Esse perfil de carros, Se sempre foi esse perfil de carros, e você falou que você também sempre teve, você e seu irmão sempre tiveram um carro bom, e esse carro com certeza com os serviços que a loja oferecia, né? E equipado. Você sabe que isso eu não estou incentivando, logicamente, que ninguém... eu quero que todo mundo tenha carro bom, mas não estou incentivando nenhum dono de loja a fazer loucura aqui, né? Que isso funcionou muito bem para você, mas esse é um exemplo. Eu tenho uma família de amigos que eles são donos de uma loja em Minas Gerais, e aí um dia ele tava falando, ele falou, cara, cada um tinha uma Hilux, uma caminhonete boa, assim. Ele falou, cara, sabe por que a gente tem carro bom aqui? Porque a gente quer mostrar para os clientes os serviços que a gente entrega, as manutenções que a gente faz na loja. E também, ele falou, no caso da cidade aqui, o cara olha aqui, ele sabe que a loja é mais estruturada, que o serviço é mais caro, porque a gente tem mais estrutura, mas ele tem mais confiança, porque ele olha e fala, pô, se der problema lá, o cara tem condição de bancar. Ele anda de carro bom, ele tem estrutura. Então, se tem um problema, eu vou largar meu carro lá. Porque além de ser a indicação ou de ter o nome, ele sabe que a loja tem estrutura. Porque se der um problema lá na sua loja, você vai honrar com o seu cliente, né? Você sabe que tem estrutura.
Mas é só... Mas é verdade isso também. Eu também penso assim. Eu também acho que é verdade, né? Você vai deixar seu carro lá, você fala, pô, e aí? Né? Vou deixar meu carro dormir aqui nessa loja? Lógico. O que os caras vão fazer com o meu carro? O que ele vai, né? Então... Por falar em carrão, ele chegou com um carro... Aqui eu não vi, eu tava aqui em cima. Chegando. E o melhor, protegido de quê? NIOX. Não, e eu tinha preconceito de carro preto. Eu nunca quis carro preto por causa disso. Que eu achava que... não tem um cuidado, assim, tipo, de ficar lavando toda hora e tal, né? E hoje com o PPF... ele me ligou e falou assim, Rafa, sempre tive um sonho que era ter carro preto, mas eu não tenho coragem. Risca muito detalhe, tem que ter muito cuidado, não tenho tempo para isso. Falei, compra o carro preto e coloca o PPF da NIOX. Na hora ele já... Até de polimento, porque assim, carro preto é bonito e limpo, né? Sim. Carro preto é bonito e limpo. Sim. Então, ou é fosco, que aí fica bom sempre, né? Ou ele tem que ser limpo, né? Então... Não, vou E sua experiência com... E sua experiência com PPF? Aproveitando, antes de entrar na loja, lá, né? ou do outro negócio? Não, vamos lá. Prefiro lá. PPF, lógico. Vamos falar. Lógico. Você veio aqui pra beber ou pra conversar? Eu vou falar de PPF, você quer falar de carro, vamos vender PPF, né? Então vamos falar. Ela começou a história da loja, eu mudei aqui. Mas agora, então, antes de você contar que você teve outros negócios, durante, então, essa história, dessa trajetória, teve os acessórios, aí você começou no mundo do envelopamento, a customização, mudança de cor de carro, que isso também é muito forte lá, né? Muita gente procura. E há alguns anos você começou com o PPF também. Então, conta também pra gente que momento que você começou com o PPF, como você enxergou essa necessidade, como está o mercado para você hoje e como que a NIOX te encontrou e como que você hoje colocaria essa experiência aqui para quem está assistindo, gostoso tá de falar isso também. É legal, eu gosto de falar que tem bastante gostoso de passar isso, porque é uma história de sucesso. E é um mercado que está crescendo muito, né? O PPF. Então, tem muita loja que está querendo entrar, tem muita loja que ainda quer, tem muita loja que está com medo, tem muita loja que quer mudar do acessório para a estética, para o PPF. Então, acho que é legal você contar um pouco dessa experiência. Então, na verdade, o que acontece? A parte do som, voltando lá para trás, a parte de som, aí hoje os carros vêm tudo com som. Acabou diminuindo muito a parte de som. E o mesmo cliente de som, ele continua vindo na minha loja. Sim. Porque os clientes são amigos. Então, o cara comprou um carro com som top, ele continua indo lá na loja, porque ele queria mostrar na época, né? Mostrar e tal. E aí a gente começou a fazer o kit black, que era os carros vinha com cromado, a gente envelopava todos os cromados de preto. Aí tinha carro que fazia um Mini Cooper, fazia uma faixa. Então a gente sempre começou a entrar nessa parte de envelopamento. O teto, na verdade, começou com o teto, fazer o teto de outra cor, entendeu? Sim. Então, teve muito nessa parte. Aí a gente já começou a envelopar o carro inteiro. De deixar fazer o carro preto fosco. Teve uma época que fazia muito carro preto fosco. O carro era, depende da cor que o carro era, fazia preto fosco. Aí começou a mudar de cor. Então, a gente tem muito cliente que compra um carro... Esses dias tinha um carro zero, um BID. O cara comprou o carro branco, não gostava de branco. Comprou sabendo que ia envelopar. A gente envelopou de vermelho. Um vermelho, um vinho bonito. Então, quer dizer, a gente já tem muito cliente que confia tanto na gente, no nosso serviço, que ele compra o carro de outra cor para deixar o carro da cor que ele quer, sabendo que vai ficar bom. Porque às vezes um carro de 500 mil, um carro de 300 mil, o cara fala, cara, eu vou fazer, né? Vou comprar direto a cor certa. Espero mais um ano, espero mais 6 meses. Mas não, confia no serviço, sabe que vai ficar bom e o cara compra o carro e a gente faz a personalização. Então, a gente teve, né? Começou assim. E aí, o PPF começou de uma forma até, assim, estranha. Porque eu tinha medo. Não tinha medo. Eu achava muito caro. Chegava, nossa, 7 pau. Né? Não precisa, tal. Eu não conseguia vender. Né? Eu tinha um preconceito, assim. Falava, e era 7 pau e meio fazer capô, para-choque, os 2 paralamas, retrovisor, aquele kitzinho, né? Kit frontal. E a gente se cobrava muito de ficar perfeito. Então, quer dizer, e não ficava, às vezes, ficavam uns detalhezinhos, sabe? Aí o cliente ia buscar o carro, via que tinha... Então, né, tinha eu tava vendendo um negócio caro, né, e tinha que ficar perfeito. E aí, com o tempo, a gente foi, né, aprimorando tudo. E aí, os clientes começavam a voltar, o cara que eu fiz à frente, começava a voltar a querer fazer o carro inteiro. Aí você falava, caramba, né, 20 pau pra fazer um carro inteiro, né? Aí você falava, quer dizer, que o cara gostou. Sim. Senão não ia fazer de novo, entendeu? E começava a indicar e tal, aí começou a ralar carro, aí começou a vir carro com para-choque ralado.
tirava o PPF 0 intacto, isso o cara ficava maravilhado, entendeu? Tipo, o cliente começava a entender, né? O carro não riscava, tipo, a frente do carro, o carro 0, então o cara fazia só a frente do carro e a frente estava 0. Você olhava para o carro parecia novo, né? Então, começou a ter o cliente começou a voltar entendendo sobre o PPF e a gente foi aprendendo junto. Eu fui aprendendo junto com os clientes, né? Aí depois, isso até antes de vir a New X, estou te falando já até antes, isso antes de ter, né, uma parceria grande com alguma empresa, porque a gente tinha, e era novidade também, na verdade, de quem a gente comprava também, o cara ia lá, às vezes o técnico dele, mas aqui é assim mesmo. Não tinha marcas assim consolidadas mesmo? Assim no Brasil, então, né? Tava ainda... Então, e na verdade eu comprava só de um cara top também, tipo, eu comprava da melhor marca que tinha. Eu sempre prezei nisso, entendeu? Por quê? Ainda mais uma coisa que eu não sabia, eu tinha que comprar de alguém que me desse estrutura. Porque é sempre assim, tudo que eu trabalho na loja, eu trabalho de marcas boas. Eu só compro de pessoas, tipo, de empresas grandes, entendeu? É Pioneer, é Alpine, é vocês, é o filme da 3M. Então, quer dizer, eu prezo, tipo, comprar com empresas grandes. Porque pra mim não vale a pena importar nada, eu não quero ter dor de cabeça. Eu não quero que daqui a 3 anos o cliente volte na loja e fale, coloquei esse PPF, tá todo amarelo, tá todo trincado. Ou comprei um multimídia e o multimídia não funciona, entendeu? Será que esse é o segredo da Crococar? Essa longevidade mesmo? Se preocupar em estar com marcas, né, que te dê segurança. Como a gente está há muitos anos, né, a gente está há 45 anos, então quer dizer, 5 anos não é nada. Sim. 3 anos não é nada, entendeu? Então eu quero estar mais 40 anos. Eu não falo nem 40 anos, que eu não sei se meus filhos vão querer continuar, não sei como vai ser o futuro, né, da Crococar. Mas enquanto eu tiver com saúde, eu quero estar trabalhando com isso, entendeu? Tipo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou formado em Direito, tirei o AB faz 2 anos, eu sou advogado, mas eu não me vejo sendo advogado. Nem de coisa de carro, nem para divulgar sobre... Então, voltando ao PPF. Aí, beleza. Aí eu comecei a entender que o PPF realmente era legal, que valia a pena. Entendeu? Aí você já começa a mostrar com outros olhos. A partir do momento que você acredita, você vê que realmente vale a pena, ele já se vende sozinho, porque o seu brilho no olho é diferente de vender. Eu vendia com medo. Convicção. Eu vendia com medo porque eu chegava no técnico do cara, o cara falava assim, não, é assim mesmo. Esse pedacinho sempre fica assim mesmo. Mas essas bolhas vai sair. Então não vai sair. Tem coisa que você sabe que não vai sair. Tem coisa que vai sair com calor, né? Quem sabe que... E tem coisa que você sabe que não vai sair. E como é que você vai entregar uma coisa que você não está confiando, entendeu? Então, por isso que demorei um pouquinho, né, para realmente entender. E hoje, PPF Food faz, sei lá, não vamos dizer que é 1 por dia, porque a gente não tem condição de fazer 1 por dia, mas sempre tem carro fazendo, né? Hoje eu tô com 3 carros colocando PPF na loja, full, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo. E é legal porque, assim... E eu sei que esse cliente vai me indicar outro cliente. Certeza. Eu sei que ele vai me pagar feliz. O melhor de tudo é isso. O cara te pagar... Que nem eu falo até para meus funcionários, né? É legal quando você paga alguém feliz. Quando que eu dou salário para meus funcionários, eu pago feliz. Eu não pago, nossa, tem que pagar tanto para esse cara. Nossa, tirou. Eu posso ser que eu não tenho dinheiro, que eu pegar cheque especial, que eu pedi emprestado, mas eu pago feliz. Tipo assim, por quê? Eu tenho, né, gratidão, entendeu? E assim, quando que o cliente compra as coisas de você e paga feliz, ele paga contente, ele tá pagando sabendo que ele tá levando alguma coisa legal, é tão gratificante, tanto para a loja quanto para o cliente, que ele vai indicar, ele vai sair feliz, ele não vai falar, gastei, né? Não, investi, não é nem investir, comprei, entendeu? Não é que eu gastei, né? Não é aquele negócio, nossa, deixei. Então, hoje o PPF, até que você tá falando do meu carro, né, que eu coloquei o PPF, por quê? Porque eu sinto a diferença, tipo, é realmente valoroso. Vale a pena, entendeu? Tipo, tem dias que eu saio de casa, meu carro tá sujo, eu desço com um pano, passo um pano no carro, eu resolvo. Praticidade, né? Você entendeu? Eu resolvo. Sim. Se meu carro tá sujo, eu desço com 2 panos, um pra passar pra tirar e outro pra ilustrar, e tá limpo o meu carro. E um carro preto. E abrindo aí um parênteses, aproveitando, falando de limpeza de carro, nosso patrocinador master aqui do New X Podcast é a Meguiar's. Toda a linha de produtos, são mais de 800 produtos no mundo. No Brasil, uma linha de 120 produtos. E a gente vai estar construindo uma rede de lojas autorizadas. Nós temos toda a linha de produtos para entusiastas nos nossos canais digitais, com distribuidores que atuam. E vamos ter aí essa linha fechada só para a rede autorizada, que são lojas credenciadas que vão passar pelo processo de certificação que já vai acontecer nesse mês, que vão ter acesso ao coating cerâmico, a produtos. E isso, você que tem um PPF no dia a dia, você já usa, né? Alguns produtinhos da Meguiar's que você já ganhou lá para fazer os testes, que
você desce com o pano da Meguiar's, passa ali, passa no PPF, tá zero o carro. É gostoso carro isso, né? preto com PPF e um produto Meguiar's para brilhar. Nossa, e tem bastante produto até para passar em para-choque, olha que legal. Para plástico. E o que é mais legal é o aroma dos produtos, né? Eu te abri aqui, né? Isso aqui... Dá vontade de tomar, né? Cheira. Tu cheira? Eu sabia. Eu sabia que vinha isso. Nossa, é iogurte? Parece iogurte. É uma delícia mesmo. Deixa eu ver esse aqui. Cheirou um monte de vezes. Pega o shampoo ali, ó. Pega esse é shampoo. Esse é o shampoo da Snowfan. Cara, esses produtos todos, isso é uma característica da Meguiar's, ter os produtos... Você vai abrir? Sério? Sim, só pra... Oh, cuidado, hein? Aí, cadê o Borges? O Léo. Olha isso, meu. Parece... Isso tem que ter que cuidar, né? Porque ele já vem... Nossa, é bonito. Até a cor é bonita, né? Olha a cor, que cor bonita. A cor é bonita. Imponente. Você cheirou isso aqui já? Já. Delícia. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Ó, todo mundo cheirando aqui. Tá limpinha, tá cheirosinha. Cheira também. Tá limpinho, cheirosinho. E hoje a gente tá com algumas promoções. Nosso patrocinador algumas promoções, né? Nosso oficial. patrocinador Meguiar's. Então tá aí, gente, toda a linha. Você que quer fazer parte da rede autorizada, pode entrar em contato com o nosso time, que a gente conta todo o programa. Eu tô falando que a gente tá com alguns convidados. Hoje tá aqui o Junião KR, tá aqui fazendo esses primeiros programas junto com a gente aqui. A Bia, nossa gerente de marketing. Tamires, nossa gerente administrativa. Ali fora tá na sala de recepção o Klaus. Então a galera que tá aqui em peso hoje assistindo o nosso programa. Obrigado, viu, gente? E deixa eu é o primeiro na nossa casa, tem que estar a equipe toda, né? Afinal. É o primeiro na nossa casa. Ai, que bom, é isso que a gente... Eu tenho tanta coisa pra falar, quero falar, não quero atrapalhar, deixa eu conversar tudo, deixa eu Por falar em falar... que você gosta de falar, você se comunica muito bem. Calma. Mas... Vamos escrever nos assuntos pra gente não se perder. Deixa eu contar minha história, eu não acabei minha história. É verdade. Eu já tô 45 anos, tem que contar a história atrás. Deixa eu contar um pouquinho pra trás. Não, mas termina a falar ali do PPF, dessa... que você tava contando ali da limpeza, né? Da experiência de ter o carro preto com o PPF, fazer uma limpeza rápida, que o carro tá pronto para passear com o carro limpo. Não, então, mas isso é até uma coisa que eu até falo para todos os clientes. Quando eu vou vender, eu falo, que às vezes todo cliente gosta de todo cara que tem um carro legal gosta do carro limpo. Né? Isso não é... E Fábio, e a tua experiência com o PPF, você contando essa história, a NewX não... a gente começou o podcast também porque ainda estava fazendo alguns ajustes e começou essa semana porque esse mês é um mês de aniversário da NewX. Inclusive amanhã a gente vai começar uma série também que chama NewX pelo Brasil e a gente vai encontrar um outro programa que a gente vai anunciar amanhã. Mas esse teu... esses anos que você está trabalhando com a NewX desde o início, como que foi e como que é hoje a tua percepção, a loja ter essa parceria com a gente? Isso é importante. Porque o que acontece? Como eu falei, né? Eu gosto sempre de ter pessoas, empresas, parceiras junto comigo. E assim, eu vejo que a NewX é uma empresa que não pensa só no business, só de ganhar dinheiro, só de negócio. É uma empresa que preocupa com a loja, com o ponto de venda, de ir na loja para tentar conversar. Se eu não estou vendendo, fala, o que está acontecendo? Tal, que posso melhorar? Né? Né? Onde que você precisa de uma ajuda? Você estou sem instalador. Pô, eu tenho uma pessoa para indicar, tem a pessoa... Então é um suporte que isso que faz a diferença. Que eu lembro até que logo no começo, assim, tipo, tinha carro para fazer, eu não tinha estrutura. Aí eu falei com vocês mandaram uma pessoa lá para ajudar, para fazer, entendeu? Então, isso que é, tanto na parte do marketing, eu vejo que vocês investem muito em marketing, então vocês vendem, que nem... Eu não vou falar que o seu PPF é o mais barato, eu pago mais caro pelo PPF, mas eu sei que vai ter um suporte tipo de marketing, propaganda, de evento, de estar junto. Garantia. Tipo assim, de estar preocupado, entendeu? De estar junto. Tipo, eu sei que se um dia chegar... Eu nunca usei a garantia de vocês, porque nunca precisei. Mas eu sei que se um dia chegar lá, esse carro tem que trocar inteiro. Eu não preciso te mostrar, te provar, olha, porque isso, não, te mandar um e-mail. Vou falar, você mandar na hora a bobina pra mim, tá aqui, Fábio. Eu confio em você, eu sei que se você tá falando, é porque é verdade. Entendeu? Então, isso é o grande diferencial. E outra coisa, tipo, por exemplo, eu não preciso fazer... Eu tô em São Paulo, lógico, né? Tem lojas que não estão em São Paulo. Mas eu sei que eu não preciso fazer um estoque, comprar 10 bobinas para
né, para poder trabalhar. Porque vai faltar, né? Que tive vários problemas com os fornecedores de não ter. Eu comprava PPF de uma pessoa só, porque eu sempre prezei por comprar de uma pessoa só. Aí eu comprava do cara, aí depois eu precisava de novo, não tinha. Ruptura. Aí eu ligava pro cara, pro outro fornecedor, falava, Fábio, pô, você não compra do cara lá? Compra dele. Tipo, que todo mundo sabe como, né, tem um Instagram, né, que tá sempre mostrando, sempre falando. Então, quer dizer, aí o cara via que eu estava instalando, e aí quando dava dor de barriga, eu ia correr no outro pra chorar. Entendeu? Então, hoje, com a New X, eu nunca tive problema de faltar produto. Entendeu? Nunca. Então, quer dizer, são os diferenciais que eu estava falando de fazer grande estoque. Por que eu estou falando isso? Porque eu ligo, Rafa, estou precisando de uma bobina hoje. Entendeu? Tipo, se eu pedir de manhã, à tarde está lá. Pode ser até que seja antes se eu precisar buscar. Sempre. Mas assim, é sempre na mão, entendeu? Então, isso que é a diferença né, de uma coisa que vocês não podem nunca mudar isso. Às vezes, quando você vai crescendo, às vezes não dá para continuar fazendo essas coisas. Até um respeito também por vocês, né? Vocês fazem o mais difícil que é a venda. A gente tem que fazer o mais fácil que é a entrega. Então, a ruptura não tem que existir mesmo. E essa confiança que você tem com a gente é o que vale mesmo. Né? Falando dessa questão de ruptura, desde o começo sempre preocupou a gente, sabe? Porque eu já estou nesse mercado... especificamente, cara, agora dá até medo de falar quantos anos eu tô falando me entregar. Mas eu tô desde 2000 eu saí do seminário em 2010 e 2011, então de 2011 vai praticamente 15 anos, 14, 15 anos. E uma das coisas antes de montar o negócio, você sabe disso porque eu fui conversar com vocês, eu conversei com alguns clientes principais, que foi tentar entender o que faltava no mercado. Eu já trabalhava também na área de distribuição de outras linhas, mas eu queria estruturar a empresa cobrindo todas as lacunas que justamente você pontuou, um suporte técnico de qualidade, um suporte comercial de qualidade, uma estrutura de marketing, não pensar só olhando para dentro do nosso negócio, mas olhando para o negócio como um todo. Eu já fui lojista, então eu sabia as dores de um lojista de um outro lado, de como ele quer ser tratado. E estoque é uma coisa que todo mundo reclamava. Porque ele fala, cara, a gente está trabalhando com o produto, tem ruptura. Aí você tem que procurar outra marca, você tem que achar um técnico, o teu funcionário não está acostumado a trabalhar com aquele produto. E assim, não é só PPF, toda a linha, pode ser um som, pode ser uma trava, qualquer coisa, você está acostumado a trabalhar com um tal determinado produto e aí tem a ruptura. Não vou dizer que a gente não passou dificuldades assim de estoque, a gente teve picos de venda e de entregas de carro no Brasil e de crescimento da marca que a gente chegou a ficar praticamente zero do estoque. O que a gente fez? Aéreo. É isso mesmo, investimos em aéreo. E a gente perdeu, assim, muito dinheiro. Sim. A gente chegou, assim, a fazer, em 2 meses, quase 3, 4 importações aéreas, justamente para quê? Para não ter a ruptura. Então, assim, não tem problema. A gente vai zerar a nossa margem, a gente vai tomar esse prejuízo, mas faz parte do negócio. Por isso que existe a estrutura da empresa para abastecer as lojas, justamente para que a gente tenha essa responsabilidade de não dar essa ruptura para vocês. Mas é tudo, é o que eu estou falando. Quando você tem uma credibilidade, já você não pode deixar isso abalar. É que nem a gente na loja. Às vezes, para entregar carro, tudo você tem que fazer. Você prometeu, tem que cumprir. Não é sempre que vai ganhar. Não é sempre que tem pão quente, né? Não é sempre que você vai ganhar dinheiro, que você vai ter margem. Tem que empatar, ou perder, mas ganha de um, perde no outro, mas não pode falhar, né? Sim. O segredo é não falhar. E sobre o produto, aí você falou de suporte, estrutura, tudo. E o produto, qual tem sido a percepção, sua percepção dos seus aplicadores, dos seus clientes, também com relação ao produto, à qualidade? Então, na verdade, o que a New X traz assim, de benefício na aplicação? De ser rápido, né? A aplicação dela de secagem, tudo é rápido. Então, hoje a gente consegue entregar um carro muito mais rápido do que entregava antes. Entendeu? Então, dos meninos também que já gostarem do material é muito mais fácil de modelar, né? Então, hoje o que demora mais às vezes é para desmontar o carro do que pra praticamente aplicar. Porque como a gente gosta de deixar tudo certinho, tudo, né, sem emenda, né? Tanto que tem que desmontar tem que desmontar muita coisinha que já é o nosso negócio principal, né? Então, por isso que também o cliente fica feliz
né, não fica preocupado. Não é que fica feliz, não fica preocupado em desmontar. Se você vai numa loja, o cara começa a desmontar seu carro, o cara fica preocupado, né? Então a gente na Crococar, a gente é especialista nisso. A gente sempre desmontou carro para fazer som, a gente sempre tá para colocar filme. Então a gente está acostumado a desmontar. Então a praticidade que a gente tem de montar e desmontar rápido e bem feito isso é muito diferente. Então isso facilita muito na aplicação. E o produto, por ele ser hidrofóbico, né? Então o carro mantém mais limpo, né? A hidrofobia não é só de água, é de sujeira, a gente não colar sujeira, encosta, entendeu? Né? Então isso também, os clientes todos que... Eu não tenho uma reclamação de nada de PPF, sabe? Assim, tipo, isso que é gostoso. Então, todo mundo que coloca, eu entrego o que eu prometo, entendeu? Então, isso a NewX é parceira nesse ponto, no sentido de também entregar, né, do que ela promete, entendeu? Então... E falando ainda desse mundo do PPF, o que mudou na sua loja depois do PPF? Antes de PPF, até ali, você continua ainda fazendo as customizações, mas o que mudou? E essa pergunta é justamente porque tem muitas lojas que querem investir, que querem entrar para o mundo do PPF, que enxergam, às vezes elas têm um pouco de resistência, justamente, meu cliente aqui não vai pagar 20 mil, 25 mil para fazer um carro, mas para a tua loja, o que mudou depois do teu... Eu ia responder isso, você até falou já. Não, na verdade é isso, é a disruptura, você fala de vender coisa cara. Tipo assim, hoje o cliente gasta 20 mil, 25 mil, você fala, nossa, né, tudo isso. Né, antigamente você pensava, hoje é normal. O cara gasta 50, gasta 70, tem cliente... Semana passada o cara gastou 70 mil num carro, num Discovery. De colocar PPF, pintar roda, de fazer várias som, entendeu? Então, às vezes a gente acaba perdendo, você não sabe o bolso do cliente. Às vezes, se o cliente no começo eu falava, eu tinha medo de vender uma frente por 7 mil que eu achava caro. Hoje eu não acho mais caro 20 mil no PPF. Eu não acho caro, porque realmente tem benefício, sim, entendeu? Eu vou entregar e o cara vai pagar feliz. O cara não vai pagar por, nossa, gastei tudo isso. Não, ele vai então... Então, acho que é difícil falar como uma lição para chegar nisso, né? Tipo, para falar para uma pessoa que está começando, não tenha medo de vender coisa cara. Na verdade, não é isso. Você tem que entender o que você está vendendo e acreditar no que você está vendendo. Tipo assim, então, às vezes tem que ter no carro dele, tem que colocar mesmo, entendeu? Putz, eu vou gastar numa bobina, sei lá, X reais pra colocar. Você vai ter que gastar, você vai ter que entender. Se você não entender, você não vai conseguir passar essa credibilidade, esse brilho no olho de, né? E saber que não é só brilho no olho de vender e virar as costas e acabou, né? Não é, você não tá vendendo, batendo na porta do cliente, entregando e o cara nunca mais vai te ver. Você tá vendendo um sonho, você tá vendendo uma experiência que vai ser gratificante, que nem você ir num restaurante caro. Você pode pagar caro nesse almoço, mas, você comeu bem, você comeu feliz, você vai voltar lá de novo, porque você ficou feliz, mesmo gastando, né, caro. Não é caro, não é o caro que eu quero dizer, não é o caro, é o valor das coisas. Então, eu acho que você tem que realmente entender e ver que tem benefício. Tipo assim, pode confiar em mim que eu tô falando que tem benefício, às vezes quem não, né, às vezes não conhece, mas pode vender, que você vai vender de novo, porque realmente é um produto que todos os carros deviam ter, entendeu? Por isso que eu te falo, você estava falando no começo, muitas lojas querem ter, né, o produto, né, de poder vender, agregar isso. Realmente, a parte de kit black, a parte de envelopamento, de filme, já é mais complicada porque precisa de retorno, de detalhezinho, de coisas que é pequenas. Mas o PPF, por ser grande, ter um valor agregado, é um produto que vale a pena você às vezes, né, uma outra, de outro, né, uma empresa de details ou uma empresa que faz som, né, também ter isso, né? Então, acho que... E mudou bastante coisa na sua loja? Trouxe um faturamento positivo para a loja depois que você começou a trabalhar e focar mais no PPF? Claro. Ticket médio puxou bastante para cima. Lógico. Hoje você vai vender um filme da 3M, por exemplo, com para-brisa, é 3 mil reais. Vai colocar para-brisa no carro. PPF é 20 mil. Então, quer dizer, é um valor que, né, considerável, muito maior. Entendeu? Então, tipo, são, sei lá, 7 vezes, né? Então, quer dizer... Não que, tipo, não vou dizer que a margem vai ganhar igual, não estou falando de quanto vai sobrar, mas é de capital mesmo na empresa para você poder investir, para você poder, né? Quem tem cabeça, né? Porque você vai pagar, às vezes vai receber a vista, vai pagar prazo, né? Então tem que ter esse jogo também de cintura do comerciante, do empresário, né? Que não vai pensar, né? Que não sei se o mês que vem, né, você gasta o dinheiro antes, né? Mas realmente você consegue ter um fluxo na loja muito maior, né? O capital de giro acaba sendo maior porque você tá vendendo uma coisa muito mais cara.
e agregando valor na loja, né? E você tocou num ponto aí importante, que você falou assim, que tem que ter esse jogo de cintura, essa administração. Hoje você não tem sócio. Não. E quem faz a gestão da loja toda é você. Quais os principais desafios, Fábio, hoje o que você enxerga nesse mundo de acessórios, né? De loja do nosso segmento, e você como empresário e gestor de tudo isso, quais são os principais desafios que você enxerga? Na verdade, o que eu enxergo de principal desafio de uma loja é que você não tem o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã, né? Você está com a porta aberta. Hoje tem cliente, amanhã não tem contrato, né? A gente não tem contrato com... E o cliente não vai trocar de carro toda semana. Então você tem que fidelizar todo mês. Então você tem que fidelizar muito bem o cliente para ele indicar. Que nem assim, minha loja hoje, apesar de ter 46 anos, eu trabalho muito por indicação. Então eu tenho muito cliente novo. Ainda tem muito cliente novo na minha loja, mesmo ela tendo 46 anos. Então quer dizer, e esse cliente novo são 100% indicações. Porque eu não faço Google, eu não faço, eu faço o Instagram da loja, né? Mas eu não tenho muita, é o Instagram. Então não tem muita coisa assim de propaganda. Eu não faço propaganda em lugar nenhum. Então eu preciso fidelizar esse cliente. Então o difícil que é? Você não pode ficar devendo muito, por exemplo, que nem eu comprar em 3 vezes e receber à vista e falar, não, o dinheiro, mês que vem vai ter que entrar o dinheiro para pagar outra parcela, entendeu? Se eu fizer aí. Porque hoje em dia, para antecipar é muito fácil, né? Hoje tudo é antecipável. Então, se eu vender para você um PPF em 10 vezes, eu recebo amanhã. Vou perder, lógico, um pedaço, mas vou receber amanhã. Entendeu? Então, só que você tem que também ter cuidado, porque você não pode esquecer que daqui a 30 dias você tem o fornecedor. Você vai ter uma... Então, na verdade, é o cuidado, assim. Também tem que ter muito Deus no coração, porque tem vezes que é difícil, né? Você fala, e agora? Como é que eu vou pagar isso? Que nem meu aluguel é super caro. Né? Eu tô numa região bem... Uma região cara, então quer dizer, só de aluguel é absurdo, entendeu? Tem que fazer bastante PPF mesmo. Amém. Então, mas é gostoso. A partir do que eu te falei, né? As coisas vão andando sozinho, né? A partir do momento que você faz o que ama, todas as coisas parece que vão fluindo, né? Agora então, vou deixar eu contar mesmo a parte do que eu fazia antes? Não, mas vocês que cortaram. Eu tô tentando. Quem cortou foi vocês, que eu fui voltar no assunto. Eu quero entender, eu quero saber o que você fazia. Eu quero. Vocês falaram, não, é a hora do PPF. Tá bom, aí eu puxei o assunto. A gente pode voltar pro PPF depois. Não, mas vamos voltar. Pra falar. Vamos voltar à história aí, então. Deixa eu contar. Conta tudo aí, Fábio. Foi um momento muito sombrio na minha vida, tô brincando. Assim, a gente... já vai. Não, então. Assim, na verdade, a loja, ia bem, é normal, né? Tinha. E aí, eu sempre teve um sonho, assim, de ter uma concessionária de carros, porque a gente sempre terceirizou concessionária. Terceirizei a Mitsubishi, a Land Rover, a Mercedes, a gente sempre era terceirizado o Caoa, lá a Hyundai. E aí começou, na verdade, vamos começar lá atrás, então antes. Aí, antes disso, eu peguei, eu tinha apareceu um ponto do lado, eu sempre gostei de carro e tal, e apareceu um ponto do lado da loja, para montar uma loja de carro. Aí eu peguei e montei uma loja de seminovo, não de concessionária ainda, de seminovo. Só que, beleza, ganhava dinheiro e tal, só que aconteceu, os meus clientes que me indicavam, que tinham loja de carro, parou de me indicar. Eu atendia só veículos, Auto Miami, então eles pararam de mandar cliente para mim, porque falou, se o cara tá vendendo carro, e ele só vendia carro caro também, era carro, falou, é meu cliente, vamos indicar um cara lá para colocar filme no carro, e o cara vai ver o cara vendendo um carro lá. Não faz sentido, entendeu? E aí eu acabei perdendo, um monte de clientes, foi uma época que... E os caras falavam, eu não vou, eu falava, e aí e tal? Mas você vende carro também lá? É chato, né? Mandar um cliente e tal, aí você tá vendendo carro. Então, nisso, eu acabei perdendo bastante cliente, ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro vendendo carro? Acho que ganhava dinheiro. Ganhava mais dinheiro que na loja. Só que eu não era feliz com aquilo lá também, porque não era meu negócio. Meu negócio sempre foi som, sempre foi projeto, fazer coisa diferente, inovar. Vender carro é legal e tal, mas não era o que eu... Então, nisso, eu acabei perdendo muito cliente, perdendo amigos, até, de não ir mais na loja e tal, por eu trabalhar com uma coisa que não era meu negócio. E aí depois disso... Mas a loja é bem, né, no final. Mas mesmo assim, eu fechei... Na verdade, eu montei uma concessionária de carro de Suzuki,
na Moca, vendia Jimny, Vitara, essas coisas. E aí também, aí junto com meu irmão, a gente montou na Moca, tipo, no meio do caminho dos dois, a gente montou uma concessionária. E aí também não deu certo, porque também quase quebrou as duas coisas, porque eu não tinha que ficar de manhã na loja, à tarde ia pra lá, né? E acabava não cuidando nem de uma coisa nem de outra. E aí eu perdi dinheiro pra caramba, né? Porque no final tem que devolver a bandeira e tal. E eu perdi, né, bastante dinheiro. Nossa, desculpa. Mas o principal mesmo que eu ia falar é na parte mesmo de querer fazer outra coisa e acabar se prejudicando, entendeu? Acabar atrapalhando o seu negócio principal, que era onde você ganha dinheiro, onde você fazia as coisas que você gostava e tal, por crescer o olho. Por crescer o olho, melhor. Você quer crescer o olho? Dá dinheiro, dá dando dinheiro, vamos vender carro. Beleza, mas e depois? Tipo, não era aquilo que a gente queria, entendeu? Aí fechou a loja e tal. E hoje eu não vendo mais carro, tipo, não tem nem vontade mais de vender carro. Às vezes faz negócio, às vezes o cliente deixa o carro para vender e tal, mas não é mais, eu indico para alguém, entendeu? Que ano que foi isso, mais ou menos? A concessionária foi em 2007. Nossa, e eu tive loja de carro. 2017, desculpa. Não, 2007, né? 2017 meu pai sofreu acidente. De 2010 a 2017. Que aí meu irmão sofreu acidente em 2017 e tal. Então foi mais ou menos isso. Ficou bastante tempo, então. Não, tive, tipo... porque entre a loja de carro, a concessionária ficou uns 3 anos. E a loja de carro foi antes da concessionária. E qual que era o perfil dessa loja de carros, de seminovos? Mas seminovo é de carro legal. Mas era carros mais... E assim, e só concluindo também o negócio, você falou do perfil da loja. Hoje a gente atende carro caro, né? Vai carro... Mas não é só isso, a gente atende tudo, entendeu? Não é falar, não, se eu chegar com um carro na loja e quiser colocar um filme 3M, né? É que assim, na verdade, as coisas que eu vou ter são coisas mais caras, mas que servem em qualquer carro. Tipo, não é falar, eu tenho um Gol, eu não posso dar colocar. Lógico que pode, né? Se você quiser ter um filme 3M, ou quiser um PPF, quiser, né? Você vai ter, entendeu? Então, não é o perfil, né? Não atendo carro barato. Não, pelo contrário, eu atendo tudo, né? Fazemos qualquer negócio. Tipo, som, né? Na parte de... Então a gente atende. Mas a parte da... Nossa, ficou todo mundo sério, né? Depois que eu voltei da parte da... Eles ficaram tristes. Mas tá tudo certo, já voltaram. Eles voltaram a ser meus amigos todos já. É isso que eu ia perguntar. E aí, seus parceiros voltaram, lógico, tudo? Não, acho que sabe que não foi maldade, entendeu? Tipo, não foi Você mais... tentou, só que né, eu perdi, Fábio? É isso. Mas eu perdi um monte de... Tipo assim, fiquei chateado, né? Ô Fábio, e nesse tempo de loja aí, conta pra gente alguma história. Teve algum prejuízo ou sua loja sempre foi mil maravilhas, nunca teve problema com nenhum cliente? Não, acessórios, assim, desmontar carro, envelopamento, já quebrou algum carro, alguma peça, já bateu. Ficou vermelho, hein? Conta uma história triste. Não precisa contar de quem foi o carro. Mas a história triste, vocês ficaram felizes. Né? Eu ia contar uma história nada a ver, mas tipo, tem a ver também. Que, tipo assim, né? Que todos os clientes da loja viram amigos, né? Tipo, sim. E aí um dos clientes na época, que passava de campeonato, tudo. Aí um dia eu tiro as coisas do carro dele, deixou lá em cima, né? Tiro as coisas do carro e deixou guardado, né? Aí eu sei que eu fui mexer, né? Eu sei que eu tava guardando. Aí tinha uma carta, assim, né? E eu vi a carta, era a irmã dele, tipo, fazendo pra ele. Eu falei, nossa, né? Aí eu cheguei pro meu amigo e falei, nossa, sua irmã, né? Carinhosa e tal. Aí eu casei com ela, já faz 20 anos, né? Mentira, que foi assim. Quer dizer, entendeu? Então, tipo, uma história, né? Não, tipo, você torna tão próximo. Eu não acredito. Conta essa história direito pra gente. Nossa, que legal. O cara era meu amigo, meu Renato é meu amigo, e conheci na loja, né? E aí um dia eu fiquei sabendo que ele tinha irmã e tal, aí deu certo. Tipo, desde 2000 eu tô com a Tânia já. Caramba, desde 2000. Eu tô casado desde 2008. Olha aí, a loja te trouxe tudo mesmo. Até a esposa. Aí, então, essa parte, pô. Aí tem a parte que você falou, a parte ruim, né? Vamos ver a parte. Tá falando, tipo, uma coisa também que acontece, né? Você tinha um carro, logo quando lançou o Audi A3, que sabia uma telinha, né? A gente colocava muito destravamento, tipo... As carros que não tinham TV, não tinha espelhamento, colocava espelhamentos. Você espelhava o Waze na tela do carro, né? Aí a telinha, aquelas telinhas de subir, carro lançamento, tipo carro novo, foi destravar, quebrou a tela. E não tinha, tipo, não tinha o que fazer. Aí, tipo, eu comprava um carro novo ou ia descobri que tinha em Miami. Aí eu fui, tipo, um final de semana, eu e um amigo, pra Miami, pra buscar a tela, pra poder resolver o problema do cara. Você, tipo assim, porque não tinha como, o que faz? O cara ficar, tipo, 30 dias, 40 dias sem telas no carro. Então, e tipo, o cara ficou sabendo ou não?
Nem lembro, acho que não. Tipo, foi na sexta-feira, vamos lá em Miami, pegou o avião, segunda-feira tava resolvido. Fábio, se acontecer isso de novo, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. Eu vou também buscar. Não, mas assim, tipo, mas resolve, legal, né? você resolveu. Não, mas resolve, tipo assim, isso que não tinha... O diferencial, né? Mas tanta coisa, né, de história, assim, mais prejuízo de falar assim, nossa, não quero mais trabalhar com isso, nossa, isso aqui, tipo, desanimar. De não trabalhar, tipo, eu imagino que não, porque assim, o negócio é bom, é lucrativo, mas assim, uns prejuízos que às vezes entristecem, não, mas eu já vi bastante. Nossa, eu achei tanta coisa que a gente nem às vezes... mas tipo, de bater carro, assim, tipo, né, de muita coisa, já, lógico, já aconteceu de manobrar uma vez e pisar no acelerador, pisou no breque, pisou no acelerador e destruir tudo, a loja lá, bater, quebrar a vitrine e tudo, né? Eu lembro que era uma Zira, novinho também. Isso também já faz muitos anos já também, em 2010 também. Mas, tipo, e aí pra você falar pro cliente, né, que o carro dele zerinho bateu, e aí? Né? É complicado, é um negócio que não é legal, você não tem o que falar, né? O cara confiou em você. E hoje em dia o carro, hoje em dia não, né? Acho que no nosso tipo de cliente, o carro é tudo, né? Tipo, o carro pro cara é mais do que a família, entendeu? Às vezes o cara ama muito, tipo, trabalhou a vida inteira para ter aquilo, às vezes, né? Você não sabe a história da pessoa, né? Mas tem muito amor mesmo pelo negócio. E o que você dá de dica aí para os donos de lojas, gestores, para ter um time engajado? Então, mas tem que estar junto. Na verdade, eu vejo que tem que... Porque não é todo dia. Tem dias que, né, você vê... É ser humano, né? O time é... Então, tem dias que os caras estão, tipo, bravos, animados. Tem dia que tá normal. Então, é difícil você também entender, né? Não é todo dia que... Ser humano não é fácil. E você tá mais ali... Tá mais tempo na loja do que em casa. Tipo... Você tem dia que você não tá, né? E às vezes você escuta, às vezes tem gente que fala cada coisa, às vezes pra mim, ela fala, nossa, não é possível que tá falando isso, né? Você faz de tudo pela pessoa, né? Né? E às vezes você tem uma resposta que se você for levar tudo a pé da letra, você manda embora na hora, né? Você fala, pô, não é possível, né? Então, às vezes tem que ter muita paciência mesmo, tá próximo e tem que valorizar, né? Não tem como você não dá valor, né? E assim, e uma coisa que eu falei, né, no começo, tipo, todas as pessoas que trabalham comigo eu pago com gosto, sabe? Tipo assim, o dinheiro é bem-vindo pra pessoa. Então as pessoas, a maioria dos funcionários tem casa própria, eles têm o carrinho deles, tipo assim, o dinheiro rende, entendeu? E o que eu falo pra eles, não adianta você também se trabalhar na rua, às vezes tá fazendo um monte de lugar, o dinheiro não tá rendendo. Né? Aqui eu pago com amor para o dinheiro render. Pode ser que não é muito, mas o muito vai se tornar bastante, sabe? Assim, tipo, eu tenho muito nesse lado espiritual, assim, sabe? Tipo, que Deus também vai abençoar todo mundo, porque o dinheiro é abençoado, né? O dinheiro, né, que entra para mim também lá é um dinheiro abençoado, tipo, é um dinheiro que a gente trabalha, né, com carinho e, tipo, Então, eu acho que esse mesmo dinheiro que está entrando, ele vai chegar na mão das pessoas também abençoado. Então, isso também que é difícil a pessoa entender, né? Às vezes falando, né? Porque tipo, o funcionário não vai entender isso, né? Cada cabeça também é um mundo, né? Tem dias que você não está tão bem também, termina tendo algum tipo de conflito, né? Mas a maioria dos seus funcionários são super antigos, né? Tá com você há muitos anos, né? Então, também tem esse respeito por você também e esse carinho. Sempre, né? Mas assim, quanto mais tempo é mais amigo, né? Tipo, que se torna, então é mais difícil às vezes, né? Não tem muito patrão e funcionário. Tipo, é todo mundo igual, né? Porque, tipo, 20, 10, 15 anos. Tem o Fidelis trabalha comigo entre indas e vindas, acho que 35 anos, sei lá. Então é muito tempo. Tipo, não é uma vida. Então, é uma pessoa que, tipo, é um tio, é um parente. Então, você, né? Às vezes você tende, né? Mas acaba deixando passar muita coisa, assim, tipo, né? Que os outros não entendem. Às vezes fala, pô, mas o cara fez tipo essa hora e tal. Mas, né? É diferente. Tipo, tem um carinho. E eu acho que... eu vejo que a maioria dos funcionários que passaram pela Crococar se tornam amigos. Tipo, voltam, passam lá, vão conversar. Tipo, pouquíssimas pessoas que não tenho mais contato, sabe? A maioria eu tenho contato ainda, entendeu? Tipo, e estão todos bem, todos, né, felizes. Tipo, não tem nenhum que tá, né, que tá desamparado, vamos dizer assim. Então, todos, né? Então, isso é uma família mesmo, né? Uma história, tipo, da Crococar, né? E as pessoas que falam que às vezes trabalham lá, que conhecem, todo mundo fala com gosto, né? Trabalhei na Crococar. Tipo, se tornou também um currículo, né? Sim. De legal. Porque como a gente faz tudo, né? Uma loja que, além de atender carros legais, a gente faz de tudo. O cara que vai colocar PPF, ele vai aprender a desmontar uma porta, ele vai saber também, né? Não que ele vai saber colocar som, colocar filme, não, mas ele vai, se ele quiser, ele vai conseguir aprender.
porque a loja vai dar suporte para isso, entendeu? E eu incentivo muito isso. Eu incentivo as pessoas também a melhorar, a conhecer. Tipo, eu não só que, você vai fazer isso, só que se eu ver você fazendo isso, você vai ver. Não, eu quero que eles aprendam mesmo. Tipo, eu dou oportunidade para as pessoas também, entendeu? Tipo, até de funcionário novo, né? De pessoa que tá entrando, mas os antigos, todo mundo... Eu quero que eles conheçam tudo, né? Tipo, até para ter outro negócio. Um dia você sai da minha loja, quer trabalhar em qualquer lugar, eles têm que saber fazer mais alguma coisa também. O que eu falo para eles, né? Não é para mim que você tá fazendo. Você não tá fazendo... tô te ajudando o Fábio. Não, você tá aprendendo. É para você isso. É bagagem para sua vida inteira, entendeu? Então é isso que... Até eles também, né? Que como a loja é pequena, então tem sempre perto também. Então vem a parte de atendimento, né? Como eu atendo e tal. Então também isso também acaba aprendendo. É uma troca, né? E tá para concluir. E que nem hoje tem uma pessoa lá que fazendo uns vídeos lindos lá de Instagram. Ele fala, manda esses vídeos para mim, né? Para me postar e tal. Então, quer dizer, é uma troca também. Eu também aprendo com eles também muita coisa, entendeu? Tipo, né? Tanto da vida, de tudo, né? Então, isso. Por falar nisso, você está muito presente no Instagram também, né? Você coloca muito sua cara. E antigamente, né, era jornais, revistas, tudo, você teve que se reinventar também. Foi de forma natural, Fábio? Ou você falou, não, eu preciso aparecer, é importante eu aparecer? Não, então, foi de forma natural mesmo, porque, na verdade, assim, eu apareço mais falando, né? Tipo, minha cara, assim, Mas, assim, eu acho importante, tipo, eu não tenho nenhuma empresa de marketing, não tem ninguém que me incentiva a fazer isso. Eu faço mesmo porque eu acho importante pra loja, tipo, mostrar o que eu tô fazendo. Dia a dia. Não é nem isso, tipo, não é nem pra mostrar mesmo, acho que é o dia a dia mesmo. Você falou, tipo, se eu não posto alguma coisa, se eu tô viajando, eu falo, Eduardo, manda uma foto, manda alguma coisa. Porque eu acho importante também ter, tipo, uma... Né? As pessoas que seguem a gente, gosta de ver. Porque, porque esses dias eu coloquei um painel de um carro lá e coloquei, que carro é esse? Tipo, tinha umas, 100 pessoas, todo mundo colocou o carro certinho. Era um Z8, tipo, um carro diferente. E todo mundo colocou certinho, tá? Você vê que a pessoa participa, tá vendo, né? Então, isso assim, eu não faço querendo engajar, querendo ganhar mais seguidor, não. Na verdade, eu faço mais pros meus clientes mesmo, as pessoas que me seguem mesmo já, do que para novos, entendeu? Tipo, eu não faço coisa patrocinada para pegar novas pessoas. A maioria das vezes é para os meus mesmo. Eu quero que meus amigos, meus né? Meus clientes, não é nem clientes, tipo, como é que eu posso falar assim, tipo, que eu amo também, né? Que as pessoas que tá junto, que... As pessoas próximas. Quem me segue é próximo, né? Teu círculo social. É isso aí, Nossa, meu círculo social. Você viu? É isso aí. Não, eu quero interagir com eles. E você sempre tá... Essa questão também do funcionário, você tá sempre na loja, né? Sempre. Presença. Mas ele tem um esconderijo lá. Tipo, cara, ele está sempre na loja. Se você for lá e falarem pra você que ele não tá, pode insistir mais um pouquinho. Depois você escuta alguém andando. Ele tem um esconderijo Tem lá. mesmo. Às vezes, quando ele não quer conversar, ele corre logo, tu já viu o carro ele parando. Ele encostou já... o carro parando. Não, o Fábio dá uma saidinha. Eu falei, tá mas bom. eu queria mudar isso, mas tinha que... Eu queria estar mais... Não, mas Só que não tem nem ar-condicionado no meu esconderijo. Eu saio despingando. Bom saber, então. Esconderijo é só ficar ali mais uns 20 minutos, Rafa, que ele já vai desce, sair. né? Ele já sai. Não, mas é legal, que tem que estar próximo mesmo. Tem que conhecer o time, estar perto, Sim. valorizar. Eu acho que isso é importante. Dica, Fábio, para quem está empreendendo e que tem poucos anos ainda de caminhada, de história, de loja, o que você dá de dica aí, de conselho para essa gurizada aí que está crescendo do mercado agora? Então, o conselho realmente é estar perto, porque, tem muita coisa que às vezes duas cabeças pensam melhor do que uma, às vezes o funcionário está desmontando alguma coisa, tem que estar, às vezes tem uma ideia ali que você consegue ajudar e ser muito mais fácil de fazer. Entender, claro, o que você está vendendo, né? O que você está entregando, que eu acho que isso é bem importante. E tem que arriscar mesmo. Tipo, a partir do momento que você acredita, se entrega, né? Tipo, valoriza, tipo, monta uma loja bonita. Porque, assim, na verdade, onde a pessoa vai deixar o carro dela, ela quer que seja um lugar, um ambiente agradável, entendeu? Então, você também tem que se preocupar, tipo, de estar vendo como se fosse o cliente. Você entrando naquele lugar, você gostaria, né, de estar sendo atendido desse jeito? Você gostaria de estar... Eu acho que é muito a troca de posições, né? A troca de posições que acho que é muito importante para você crescer no seu negócio. Você entender como você gostaria de ser recebido, como você gostaria de ser atendido. Onde né? você gostaria de deixar seu carro. Como você então, o ambiente que você vai estar. Então, acho que o mais importante mesmo é você estar junto e se colocar no lugar dos seus clientes, né?
Porque eu acho que isso é tudo. Porque a pessoa que está entrando, né, que entrou na sua loja, ela quer ser bem atendida, né? Senão ela não entra, ela vai no vizinho. Né? Tem muita opção. Com certeza. Então, opção aqui não falta. Então, acho que... E vale a pena. E trabalhar é tão gostoso, né? As coisas, né? A vida. Olha que gostoso. Olha, a gente quando tá hoje a gente aqui. ama. Não, olha fica que melhor legal, ainda, né? né? Hoje a gente tá conversando, né? Tá passando esses momentos agradáveis. Né? Isso tudo por causa da história. Por causa do que já passou também. E que vai vir pela frente, né? Que tem muita coisa boa ainda pra vir, né? Vai ter coisas novidades. Aí me fala um pouquinho. Vários. Quando a gente ama, a gente cuida. Se cuida sempre. Vai ter novidades esse ano. Vem lançamentos novos por aí. Tem o Meguiar's que chegou e está com toda a linha disponível agora esse ano. A gente está começando o trabalho. Tem novidades aí de ações que a gente vai fazer com lojas. Tem novidades de produtos. Está chegando mais uma marca aí para compor o grupo APG. Então, esse ano vai ser um ano desafiador, cheio de atividades, de tarefas. E com certeza vocês que são próximos da gente... assim, a gente sempre tratou isso muito mais como amizade do que negócio. Então, é um relacionamento que a gente tem com algumas lojas que é muito mais próximo, tá? A amizade acima do business, né? Do dinheiro. E eu acho que isso que faz dar muito certo e é o que você vivencia muito no teu perfil de clientes também, né? Que a grande maioria ali são clientes que se tornaram seus amigos. Sempre você tem novos entrando, as indicações, mas a tua base de clientes, a que te deu estrutura para o crescimento, são pessoas que acabam fazendo parte do teu círculo social. Não, é verdade. E mesmo os que são indicados por um amigo, né? Então, às vezes, você quer tratar bem, porque sabe que ele vai contar pro outro, né? Tipo, é gostoso isso, cara, saber que... Aí você conta a fofoquinha do cara, você viu o que ele fez, tá? É gostoso quando você tem as amigas assim. É legal, E você sabe que o melhor marketing é a indicação. Por mim, cara, se você precisa fazer um serviço, contratar alguma coisa, comprar alguma coisa, se você tem indicação de um amigo, você fala assim, não, Anderson, compra o crocodilo nessa loja aqui. Eu vou lá, porque eu já tenho uma indicação de um colega e às vezes tem muita gente que ainda não explora isso. E eu sempre falo nos treinamentos, cara, fechou, terminou a venda, pergunta pro cara se ele pode te indicar para alguém, se ele pode indicar um amigo, se ele pode indicar... Porque se ele tá com um carro zero, ele foi influenciado por alguma coisa. Dificilmente ele é um solitário no mundo que viu isso solitariamente e comprou o carro sem se consultar com ninguém. Provavelmente é um vizinho, um irmão, um primo, um amigo que tem um carro parecido, que comprou e que está dando a sugestão. Ou ele então vai pedir, você fez essa customização aonde? Eu vou comprar um carro parecido. Então, e é o perfil também de cliente, porque... Você quer o perfil de cliente Jeep, a grande maioria do relacionamento dele vai ser daquele perfil de carro. Você quer um perfil de cliente BMW, as indicações elas vão vir em torno daquilo ali. Então, a indicação ela é muito positiva e muito importante fazer. Acho que isso é uma recomendação muito forte para todas as lojas, para os vendedores, né, que atuam no mercado. E para você indicar, você tem que começar realmente do atendimento. Primeiro, seus vendedores. Depois, material de excelência, né? Parceria como você tem com grandes marcas. E também a entrega do produto. Como é que está sendo a aplicação, né? Então, isso você tem esse conjunto que termina fidelizando cada cliente. E nós também temos nossos clientes fiéis, né? Muitos chegam para mim e falam assim, Rafa, o que você trouxer eu compro. Não sei nem o que vem, mas eu compro. E é esse tipo de perfil de clientes também que a gente tá com a gente. E eu sempre falo, às vezes, quando eu vou entregar um carro assim, eu sempre falo, agora indica alguém e tal. Brincando, tipo assim, não... Mas na brincadeira, mas o cara às vezes fica no subconsciente. Séria, fica. Acaba, né? Às vezes fica no subconsciente mesmo, né? Da parte de indicação. Plantou a semente. E assim, é sempre, tipo, de graça, vai. Tipo, nunca fiz um negócio assim, se você indicar um cliente, eu vou te dar um desconto, sabe? Não é... Porque aí já acaba acabando a essência, entendeu? Exatamente. Já acaba virando, tipo, um negócio, não acaba virando, tipo, um carinho. Então, às vezes, a pessoa indica mesmo por carinho mesmo, né? E o cara faz questão de levar o cara. Às vezes o cara vai junto, tá aqui e tal. Então é gostoso isso. Então, e a gente fica feliz, né? Quando que você é indicado. Porque sabe que você fez serviço bem feito. Sim. Se você foi indicado, quer dizer que o cara gostou. Então isso, até né, na parte até de... antigamente até fazia mais isso. Hoje em dia eu não faço tanto de ligar pro cliente depois de um mês. E aí? Depois de 15 dias. E aí, gostou? Tem alguma dúvida tal, né? Tem alguma... Isso também é uma coisa legal do pós-venda.
né? Que acaba, hoje em dia, a gente acaba não conseguindo fazer tanto mais isso, mas a gente fazia muito. O pós-venda ele é muito importante e tem muita loja que não faz com medo E o cara vai de descobrir problema. Deixa quieto, né? E aí é importante reforçar isso, porque tem muito vendedor e muita loja que não faz o pós-venda de medo do cara falar, tá descolando a pontinha do filme. O PPF tá soltando a outra pontinha. Gente, se você faz o pós-venda e o cliente, você vai descobrir se ele realmente tem... Porque se ele estiver achando algum defeitinho, alguma coisa, ele pode não voltar realmente na loja. Para fazer uma revisão ou para arrumar alguma coisa que ele acha que está estragado. Mas ele não vai te indicar. Quando um cara fala, onde você fez isso aqui? Cara, eu fiz nessa loja, mas nem voltei lá. Olha como é que tá isso aqui. Olha como é que tá isso aqui, eu vou fazer em outra loja. Então, esse pós-vendas, ele é importante justamente para saber se está satisfeito, se o produto entregou legal, porque se está com algum probleminha, o cara vai dizer, não, mas nem esquenta a cabeça, eu estou sem... Não. Você está com problema, eu busco o seu carro, eu mando uma plataforma, mas a gente resolve. Porque aí é a indicação. Porque vai ser resolvido, ele vai dizer assim, nossa, deu um problema. Mas o suporte, com 10 dias, os caras estavam me ligando para saber se o carro estava tudo organizado, se ficou bom, etc. Então, o pós-venda, a indicação é muito importante e o pós-vendas também é muito importante fazer. E outra coisa também do PPF também, às vezes a gente sempre fala, é bom o cliente voltar depois de um tempo mesmo, né? Como ele é colocado a água, né? Sempre fala para o cliente, volta, cura, né? volta pra gente ver se ficou uma bolinha, se ficou alguma coisa, se ficou algum cantinho que voltou, às vezes esticou alguma coisa, né? Ou ficou a mais. Às vezes eles deixam até um pouquinho a mais mesmo, porque se tiver alguma coisa pra gente cortar depois, o sensorzinho, alguma coisa, então a gente sempre pede ainda mais o cliente voltar, porque acho importante ele voltar. E essa questão do detalhamento, né, do PPF, dessa parte de acessório, de customização, ele é importante você trazer o cara na loja de novo, porque às vezes você pode vender mais algum tipo de serviço, só que quando você não faz esse acompanhamento, você corre o risco de perder, não só perder, mas ele influenciar outras pessoas do modo negativo, porque tem muito encontro de carro, o cara para tomar um café, e eu já vi acontecer isso. Em vários encontros que eu participei. O cara fala assim, nossa, quem que cagou no seu carro? Por que não? Olha isso aqui, tá tudo zoado. Aí o cara fica constrangido. E às vezes você quer fazer uma brincadeira, fala, não, olha esse filme que você colocou, o jeito que tá aqui, é tudo roxo. Ou, o cara, esse envelopamento aqui tá tudo soltando. Então acaba virando um motivo de vergonha para o cara que fez e às vezes ele não percebeu aquilo, você não fez o acompanhamento de pós-venda, não fez a revisão correta e acaba perdendo um cliente e não só perdendo um cliente, perdendo outros, né? Porque quando você não atende bem um cliente, além dele não falar de você positivamente, ele denigre a sua imagem. Então, pessoas que poderiam ir na sua loja não vão. É muito mais fácil você falar negativo do que positivo, né? É muito mais fácil. Cara, né? Quando o cara não gostou, todo fala pra 10. Não, isso aqui ficou ruim e tal. Agora falar bem, raramente o cara vai pegar o celular ou ir no Google, fazer uma avaliação positiva ou falar um stories, falar, gente, fui bem atendido, assim, o serviço de qualidade. Agora, se ficar ruim, você não der um suporte pra ele vai dizer, fui nessa loja, tô mostrando aqui pra vocês, olha a merda que ficou, os caras não atenderam direito, não dão suporte, não retornam. E é isso aí mesmo, é muito mais fácil a parte negativa se proliferar do que a parte positiva. Fábio, obrigado. Obrigado de ter aceitado o nosso convite, de estar aí no primeiro episódio aqui dessa nova temporada. A gente admira o seu trabalho, muitas lojas aí admiram muito o teu trabalho, toda essa trajetória, né, que você tem no mercado. Você inspirou muita gente. Você inspirou muita gente e inspira. E é como eu te falei, eu já levei clientes lá na tua loja, você sabe, caras que adoram, se tornaram seus amigos, inclusive. E Thiago foi um deles. Mas são pessoas que... esse mês eu vou dar um pulinho lá falar com ela. Você podia ir comigo, né? Eu quero doido pra conhecer ela. Eu vou dar um pulinho lá em março, eu preciso fazer uma reunião com ele. Março agora, cara. Esse mês. Eu vou dar um pulinho. Mas tem voo de Congonhas direto. Melhor ainda. Dá pra gente ir. Fazer uma surpresa pra ele.
Vamos. Não vai ser muita surpresa, porque ele vai já assistir o podcast agora, né? Eu vou também. Não, Rafa. A Rafa você tem que trabalhar, Rafa. A Rafa quem tá todo lugar. Não adianta. Eu vou pro Nordeste, ela fala, não, isso eu tenho que ir. Eu vou pro Rio Grande do Sul. Eu tenho que traduzir lá. Minha tradutora no Nordeste. Aí eu vou pro Rio Grande do Sul, ela falou, não, tô precisando ir pra lá também. Eu preciso ir lá em Porto Alegre, Gramado, eu quero atender os clientes de lá. Eu quero ir pra todo lugar, agora eu quero ir pra Cuiabá. Quero mesmo. Cuiabrasa. Especial, Cuiabrasa. Mas não é você que atende ele? É você que atende ele? Posso começar agora também. Ela quer atender tudo. Ela quer atender tudo. Não, eu tenho um carinho muito especial pro Tiago e também a família dele, né? Tiago. Mas então, assim, rodando, e às vezes a gente não tem esse contato no dia a dia com as pessoas e não sabe o tanto que a gente influencia, o que alcança. E com certeza a tua história é inspiradora, é uma história que motiva e que inspirou muita gente a montar a loja, a crescer. Tanto é que muita gente veio para conhecer a tua loja, né? O cara tá em São Paulo, vez por outra aparece algum dono de loja lá para conhecer a história e a estrutura da Crococar. Então, obrigado por estar aí com a gente, por ser nosso parceiro no X. Muito bom. Tomara que tenha falado tudo aqui, né? Que vocês gostaram, para vocês chamarem mais vezes. Não, se não falou tudo, a gente vai fazer uma listinha e vem de novo. Né? Não, foi um prazer. Obrigadão. Obrigado por tudo aí, pela parceria, não só por hoje, né? Por parceria de sempre, sempre. Lógico. E por vocês acreditarem também nas lojas, né? Que tá sempre investindo, sempre fazendo feira, sempre junto, né? Então isso é importante para as lojas saberem que pode contar com vocês também. Sempre. Eu sei que é com todo mundo, eu sei que não é só comigo, eu sei que é com todo mundo, então, né? Sei que você ajuda todo mundo. Continuaremos firmes. Rafinha. Só agradecer mesmo. Muito obrigada por tudo, pelo seu tratamento comigo também desde sempre. Então, estamos juntos sempre. O que precisar, conta comigo. Fechou. Gosto demais de você. Obrigado, viu? Obrigado. E Vegas esse ano? Bora? Também vou, hein? Você quer lugar em todo lugar? Também vou. Aqui em tudo, meu. É isso aí, pessoal. Estamos chegando no final do nosso primeiro episódio aqui da nossa segunda temporada. Terceira temporada já, eu acho, né? Terceira. Nova temporada, vamos falar então assim. Primeiro episódio da nossa nova temporada. Muito obrigado por vocês que estão nos acompanhando. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like aí, mandar seu comentário, sua sugestão. E a New X agradece a parceria de vocês. Bem-vindos a essa nova temporada. Até semana que vem. Valeu!